Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Oswald Faria. E o meu Antônio Rodrigues. E esse é o programa Testemunhar, um lugar onde as histórias e os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, Antoniel, estamos num ambiente mais diferente agora, né? É isso aí, Oswald. As vidas cheias de mudanças, não é? Tem umas mudanças, né? A gente tem que fazer as mudanças para melhor. É verdade. Então, quando a gente faz as mudanças para melhor, é porque a coisa tá dando certo, não é? Verdade. E, Antoniel, cara, eu tô muito feliz porque nós temos aí um bom retorno das pessoas, nossos queridos pessoas que estão assistindo nosso canal. E tá muito legal, o pessoal tem dado esse retorno pra gente. E é algo muito importante que aqui no nosso canal do Testemunhar é algo que nos ajuda a impulsionar mais ainda nosso trabalho, porque ele não é feito para nós, ele é feito para você. É feito para levar a mensagem de Deus através do nosso bate-papo aqui, um papo profissional, sempre dicas para você, para que todos nós possamos aprender. E, Antoniel, eu digo para você, eu sou o que mais aprende. Oswald, tudo na vida é válido, né? Claro, com certeza. E nós estamos aqui para fazer algo para mudar a vida das pessoas, né? Com certeza. Fazer com que elas venham acreditar ainda mais no poder de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus, ele vai à frente nesse trabalho importante para levar a mensagem dele através dos nossos convidados que sempre estão aqui com a gente. Bom, Antoniel, como é que foi essa semana? Tudo bem? Bem tranquila, graças a Deus. Trabalhando bastante? Bastante, viu? Agora, essa semana fez muito frio, né? Ah, vai, frio, Tava frio demais aí. O pessoal aqui que mora na região do sul aí, olha, deu uma geada boa lá, hein? Levantar de manhã cedo não foi fácil, não. Hoje, uma terça-feira, deu aqui 6 graus. Verdade. 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, se eu não me engano. Bom, Antoniel, como é que o pessoal faz para dar aquele apoio do nosso canal, como sempre, aí que você faz? Bom, para você que está assistindo aí, você tem o privilégio e a oportunidade de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, né? No grupo da família. E assim nós vamos ainda mais alcançando as pessoas, para que as pessoas possam perceber que Deus ele é real e que ele ainda continua fazendo um milagre. Mas para isso, precisamos de você para nos apoiar nesse trabalho, curtindo, compartilhando com seus amigos. E olha, para você que não tem a mania de curtir, já começa agora a curtir o nosso canal, tá? Como o Antoniel falou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque quando você se inscreve, quando você curte, quando você comenta, o YouTube ele entende que o nosso canal, ele tá sendo, os vídeos está sendo bem recomendados e está sendo aceito pela galera, tá bom? E faz um comentário, coloca aí, gostei, põe um joinha, põe aí, não gostei, não tô gostando, vocês são ruins pra caramba, aí não importa. O importante é você dar esse apoio pra gente. Bom, Antoniel, sem mais demoras então, vamos lá. Cara, eu tô contente porque temos aí grandes convidados pela frente, né? Você que acompanha nosso canal, hoje, nosso convidado de hoje, ele é um cara assim, que ele é amigo nosso de longa data. Estávamos aqui nos bastidores dando muita risada, porque assim, relembrando boas fases da nossa vida, né? Quando nós éramos jovens mancebos, né, Antoniel? Verdade. Mas assim, hoje o nosso convidado, ele é um cara especial. Ele era para estar aqui com a gente nesse canal. Nós vamos contar um pouco disso também. Mas Deus, ele tem os caminhos para cada um dos seus filhos, né? E sem mais demoras, nosso convidado de hoje, ele é o Emerson Teixeira. E aí, Emerson, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Só alegria, prazer, satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Cara, só alegria mesmo. Valeu mesmo pelo convite. Agradeço a Deus pela oportunidade. Tamo junto. Emerson, a gente se conhece faz tempo, né, cara? Cara, olha, eu acho que desde 1998, quando eu entrei pra igreja, quando eu me converti para a Igreja Adventista em 98, há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, 30 anos, a gente já fez amizade. Já. Em 1998, eu lembro que eu estava entrando no Clube dos Bravadores. Você também já estava, Antônio, nessa época aí? Já. Não tem como não estar, né? O pessoal vai achar que somos dinossauro aqui, né? Acho que quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo, em 1995. Foi em 95 que você veio pra cá? 95 cheguei no estado de São Paulo e aí, para conhecer aqui a região onde nós moramos, da Igreja do Jardim Metonópolis, no ano de 1997.
Eu me converti em dezembro de 98. Então foi em 99 mesmo Isso. que eu comecei a frequentar. Mas acho que o primeiro contato foi no Camporim, no Poder do Amor, em 98, né? 99. 99, né? 99. O pessoal ali se conheceu ali e tal. Foi um momento assim, pra mim, pelo menos, foi um momento histórico onde teve aquele toque mais que mágico, mais abençoado do Campuri, né? Sim. Onde deixou marcas valiosas e muito, assim, de grande amor que ficou no meu coração pelaquela época lá. Ô, Hermes, mas você... A gente tava conversando aqui, você é campineiro? Sou campineiro, nasci em Campinas. Eu não achei que você achei que você era de outra cidade. Não. Todo mundo da minha família é baiano, menos eu. Sério? Todo mundo? Até a Raquel? Não, Raquel é campineira também. Também? Eu nasci em Campinas. Aqui em Campinas, eu nasci no Jardim Santa Lúcia. Morei com 2 anos de idade, a gente veio pra região Campo Grande. Aí eu morei aqui até quando eu casei. Faz 18 anos que eu sou casado. 18 anos? Faz 18 anos Já que eu sou. faz tudo isso, cara? Teve passa, hein? Passa. Eu nem vim Sabia que eu fui padrinho do Hermes? de casamento. Eu nem lembro, nem lembrava, mas esses dias eu tava em casa e falei, poxa, o Hermes, eu fui padrinho do Hermes já. Cara. Foi padrinho de casamento. Foi 18 anos atrás. 18 anos, cara. Eu tinha 22, agora eu vou fazer 40. 22 anos? Na época que eu casei. Rapaz, casou cedo, hein? Eu tinha cabelo, cara. O Hermes tinha cabelo, Hermes. Eu tinha cabelo, já perdi o cabelo. Que legal, Hermes. Mas assim, você já era da igreja nessa época? Assim, seus pais já eram de igreja? Ou... Não. A minha família, nós éramos todos católicos. Sim. A minha mãe, ela frequentava muito a igreja católica. Ela era bem firme assim na igreja. Meu pai não era. Eu acho que vocês conhecem a história um pouco assim da minha família, né? O meu pai, minha família é toda da Bahia. O meu avô, na década de 70, ele veio para o interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Fernandópolis. Era uma colônia que morava várias famílias aí, naquela colônia. E uma das famílias, porque eles trabalhavam na plantação de café. Uma das famílias era a família do meu avô, né? Meu avô era José Teixeira. Tinha um outro rapaz lá, né? Que chamava José Lima. Ele tinha a família dele também. As duas famílias fizeram uma grande amizade. Legal, hein? Aí acabou a colheita, eles não tinham mais para onde ir, daí ficaram sabendo que Campinas estava um lugar bom para morar, tinha emprego. Aí várias famílias vieram. E a família Teixeira, a família Lima, nunca se distanciaram, sempre ficaram juntos, um dando apoio para o outro, sempre próximo, sempre próximo. Tanto é que o meu tio casou com a minha tia, que é sogra do Antoniel. Ah, é. Então... eu vou falar uma coisa, isso aí era comum antes. Sim. Porque eu também tenho tio com tio da minha mãe, aquela mistura, sabe? Sim. Porque as famílias eram próximas, igual você falou. Então é comum o pessoal casar. E aí, uma pessoa, essa família Lima, eles se converteram para o adventismo, foram se tornando adventistas e nunca perderam o vínculo. Minha mãe era católica, só que ela frequentava bastante a igreja católica, era bem fiel assim à igreja, só que ela tinha assim digamos assim, uma consciência um pouco pesada. Eu não sei se vocês conhecem muito das doutrinas da Igreja Católica. Existe o momento da Eucaristia, na hora da culto ali, que você come a hóstia e tal. A minha mãe sempre participava. Só que, por regra, ela não podia participar. Que só pode participar da Eucaristia quem fez a crisma ou a catequese. Sim. E antigamente, na Igreja Católica, só se dava crisma ou catequese para adolescentes. Não dava para adultos. E minha mãe não tinha. Agora já dá para adultos. Agora já tem. Mas naquela época não tinha. Então minha mãe, ela participava desse momento, mas ela tinha uma dor na consciência. Até que chegou a Miralva. Senhorinha dava uma despertinha, então. Até que a Miralva chegou no dia, né? A minha irmã Miralva chegou para ela e falou: você quer fazer um curso da Bíblia? Ela, opa! Pronto, vou fazer catequese com os adventistas, já que eu não posso fazer com os católicos. Legal. Aí ela começou a estudar a Bíblia, começou a se interessar muito. Aí ela falou pra mim: olha, você não quer fazer também o curso da Bíblia e tal? E eu era um rapaz, assim, adolescente, totalmente tranquilo, né? Você vê a minha história, eu não era um cara de sair, de festejar, de balada, de beber, de aprontar. Eu era um carinha sempre assim, eu era o moleque mais comportado da rua, eu era um aluno mais, assim, eu não tirava boas notas, mas eu era o mais comportado da escola e tal. Eu era um cara bem sossegado. Parecia um cristão, assim, né? Apesar de não ser da igreja.
Aí minha mãe falou, você quer fazer? Eu falei, quero, me interessa, eu acho legal, né? Estudar Bíblia e tal. Uhum. Foi aí que eu fiz o estudo bíblico em final de 97 para 98. A Miralva me deu o estudo bíblico, ela e o Adilson. Eu estudei a Bíblia com eles ali. Aí, no momento que eu terminei de estudar a Bíblia, eu não tomei nenhuma decisão, né? Depois de um tempo, minha mãe falava assim, vamos na igreja comigo, que minha mãe já estava frequentando a igreja adventista. E aí eu falava, não, tal, e de tanto ela me encher as paciências, eu falei assim, no dia do seu batismo eu vou, né? Pra ela parar de ficar me chamando, né? Aí ela marcou a data do batismo e falou, tal dia é meu batismo. Olha só. Aí foi a primeira vez que eu fui na igreja num sábado. Eu já tinha ido na igreja adventista em uma outra ocasião, no casamento de um irmão, que era dessa família também. Família Lima. Dessa família Ferreira Lima. Eu já tinha ido num casamento deles, foi a primeira vez que eu fui na igreja, mas eu era criança ainda. Aí, no dia do batismo da minha mãe, eu fui na igreja, gostei, de lá pra cá fui todos os sábados. E você tinha quantos anos? Eu tava com 14 anos. 14 anos? Dia 26 de dezembro de 1999 foi o dia que eu me batizei. Aniversário da minha tia. Dia que meu avô, assim, anos depois, no mesmo dia meu avô morreu. É uma data bem significativa pra nós. Pô, mas isso pra um adolescente, assim, por mais que era uma época que era bem diferente de hoje, né? Sim. Mas pra um adolescente que, no seu caso, você levava uma vida tranquila, Sim. né? Tipo, Que eu não bebia, não fumava, não... padrão, É, né? sim. Padrão, assim, tranquilamente. Você tomar uma decisão dessa, foi fácil ou você foi um pouco difícil porque assim, para quem não segue uma religião, quando você começa a seguir, claro, a mensagem de Deus, ela é transformadora, porém muda a vida sua. Mas tem um ponto-chave, né, Zóio? Tem um ponto-chave aí. Você fala assim, não, agora é isso que eu quero pra minha vida e... Quando que isso aconteceu com você? Com 14 anos foi fácil? Olha, pra tomar a decisão foi fácil. A decisão de falar assim, eu vou me tornar adventista, tranquilo. As consequências da decisão que pegaram mais na minha vida. Eu jogava futebol, e o futebol era assim, eu jogava nos domingos, tinha treinos aos domingos. Só que quando o domingo era dia de jogo, então o treino era no sábado. Ir pra escola, tinha atividades às vezes no sábado, sexta-feira à noite, coisas que aconteciam, às vezes uma atividade. Então, pegou mais o depois, não foi a decisão. A hora de decidir não influenciou muito. Mas a partir do momento que eu decidi, aí as portas começaram a se fechar. Aí fui perdendo amigos, né? Porque os meus gostos já não interessavam mais. E eu morava ali num bairro que só tinha eu de adventista da minha idade. Só você? Só eu, não tinha outro jovem adventista lá na onde. E já era ali no Valença 2. Eu morava no Valença 2. Sim. Então, as igrejas mais próximas eram do Florença e Metanópolis. Era verdade. Então, todo mundo... Tinha uns 12 na região, né? Naquela época só tinha 2 igrejas na região Campo Grande, aqui, desse lado. Então, tipo assim, primeira coisa, comecei a perder as amizades, comecei a ficar mais sozinho. Mas, assim, foi bom porque eu me dedicava mais à igreja. Mas e o Clube de Desbravador? Sim. Foi algo assim que fez o diferencial para você adquirir novas amizades dentro daquilo que você agora acreditava? Como é que aconteceu? Principalmente, eu acho que o que mais, assim, os 2 departamentos da igreja que mais mexeram comigo foi o Desbravador e os Jovens. O Ministério Jovem. Desbravador, eu me batizei em 98, em dezembro. Em fevereiro já abriu um clube lá na nossa igreja. Quem era o diretor? Era o Zé Dias. Zé Dias? Zé Dias era o diretor do clube. Ele começou lá, Zé Dias? Foi ele que abriu o clube Pedra Angular. Então, já de cara, já tinha uma atividade extra. Aos domingos. Aos domingos. E aos sábado, aos domingos e outra. Durante a semana em casa, eu me dedicava a fazer os cartões, as coisas assim. Então, já foi tendo atividade. E o JA, que foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Quem que era seu diretor jovem, né? Na época era a Renata. A Renata? A Renata era diretora jovem. É uma referência, né, que você acaba criando, né? Sim. Por exemplo, o diretor do Clube de Desbravador e o diretor jovem, né? Isso, exatamente. Isso traz uma referência, né? Sim. E aí logo já eu frequentando a igreja, foi com já 2 anos, eu tava na igreja, aconteceu uma coisa assim, que assim, mudou realmente, ali que pegou a minha vida. Um certo dia a Renata chegou em mim, ela trabalhava, a Igreja Adventista, para quem está assistindo, tem vários projetos sociais.
através da ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Adventista. Sim. A ADRA ela tem espalhado por várias cidades núcleos que cuidam de crianças, adolescentes, que dão reforço escolar, dão alimentação, brincadeiras, atividades. A Renata ela trabalhava num núcleo que fica aqui em Campinas, que é o Cássia Lasca, né? Lá na região da Vila Formosa. Ali tem o Samambaia, aquela região ali tem esse núcleo. Ela trabalhava lá. Aí ela chegou para mim e falou assim, ó, o núcleo está encaminhando crianças, adolescentes, para fazer cursos profissionalizantes. Você não quer tentar fazer o processo seletivo? Fazia lá ou ia para outro local? Era uma outra escola. Ah, só indicava só. Isso, só indicava. Fazia triagem, então. Isso, exatamente. Daí eu falei, quero. Ela trouxe a documentação. E aí eu participei do processo seletivo na Escola Salesiana São José. É uma escola da Igreja Católica. E é uma boa escola, hein? É uma das melhores escolas. Lá tem um Centro Profissional Dom Bosco, aonde eu fiz o curso de desenho industrial. Fiz o curso de desenhista lá. E foram 2 anos. E ali foi aonde, tipo, eu cresci espiritualmente. Porque era uma igreja, era uma escola extremamente rígida e católica. Então, a gente estava num ambiente em que eu precisava aprender a entender mais da Bíblia para poder saber conversar com meus amigos, saber conversar com os professores. Eu tinha um professor de religião lá, que era um padre. O nome dele era, se não me engano, era Evangelista. O nome dele era Evangelista. E ele era um padre, assim, muito... a gente trocava muitas ideias e, tipo, ele vinha com as coisas da igreja dele. Eu apresentava as coisas da minha igreja. Então, eu aprendi muito sobre a igreja católica. Eu entendi muito como funciona. E isso me ajudou a fortalecer bastante na igreja adventista, para entender o que eu preciso aprender para firmar na igreja. O legal, cara, que eu vejo nesse bate-papo aí com esse... Ele é padre, né? Ele era padre. Que, assim, por mais que você já tinha uma base daquilo que você queria, né? Isso não interferiu nas suas escolhas, porque tinha uma questão de respeito ali, né? Sim, sim. Não, isso aí... Isso é legal. Isso aí... Isso é muito bacana. Eu acho que isso é o princípio do cristão. O cristão, porque, por exemplo, você é adventista, ele é assembleia, ele é católico, ele é tal, mas nós somos cristãos. É Cristo, né? Sim. Exato. Então, eu acho que se eu não devo ter problemas com pessoas de outras religiões, como muçulmanos, islamistas e tudo mais, imagina com pessoas que são cristãos igual eu, né? Apesar de ter doutrinas diferentes, a gente adora o mesmo Deus. Sim. Esse é o... Acho que o respeito tem que prevalecer, né? De qualquer um. Ô, Emerson, você falou desse curso aí. Tem um amigo nosso que falou que... Não, é o Marcelo Lima. Sim. Não sei se ele... Marcelo Ferreira. Eu não lembro se ele me falou que ele começou ou ele ia começar. Você convidou ele, parece? Não. E ele falou que ele não foi. Não, a gente estudou junto o primeiro ano. Isso, Era 2 anos. A gente estudou o primeiro ano, aí no metade do segundo ano ele desistiu, ele parou. E ó, para vocês que estão acompanhando o nosso canal, o Emerson, ele fez esse curso, e esse curso já Você tinha quantos anos? Eu me formei eu tinha 16, 17, eu me formei com 17. 17 anos, ó. Fez um curso na adolescência que fez a grande diferença na vida dele. Emerson, o que você trabalha hoje? Então, durante a semana eu sou desenhista projetista. E de onde veio esse fundamentalismo para você fazer isso? Desse curso. Exatamente. Assim que eu me formei, eu arrumei emprego nessa empresa que eu estou até hoje. Então você vê assim como é importante, né, Emerson, você fazer um curso e você já agregar isso na sua vida e tomar uma decisão de tocar o barco. Sim, porque tem pessoas que faz um curso, depois faz outro, fica naquela... Eu confesso... É um direcional, né? Eu confesso que naquela época eu não tinha uma ideia do que eu seria. Porque assim, ó, quando ela trouxe... vou aproveitar e falar isso pro jovem, né? Quando ela trouxe isso para mim, que ela falou que ia ter esses cursos profissionalizantes lá, quando eu olhei ali, as opções, não tinha opção para mim. Por quê? Não te agradou? Não é que me agradou, é que eu não conhecia nada. Tinha aula, vamos supor, ó, lá nós tinha aula de
mecânica, mas era mecânica industrial, né? Ah, sim. Torno, fresa, as coisas, usinagem. Tava em alta, né? Então, tinha várias coisas, mas eu não fazia ideia do que era aquilo, porque na minha família todo mundo trabalhava na construção civil. Ah, entendi. Minhas referências, eu não conhecia ninguém que era nada daquilo. Aí, como o Zoer citou o Marcelo ele era um ótimo desenhista gráfico. Ele pegava um lápis, a lapiseira ali e fazia desenhos legais. Quando ele viu a palavra desenho, ele falou assim, eu quero fazer esse curso. Aí eu falei agora, eu vou fazer isso também, já que você falou que é legal. Só que quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver com desenho. Você pode ser o melhor desenhista, lá é tudo cálculo, é matemática. É outra história. É tudo cálculo matemático. Então, são projetos, né? Então, eu, graças a Deus, sempre tive. Isso eu puxei do meu pai, essa questão de gostar de matemática. Então, para mim, naquela época, eu me dei bem. Eu gostei. Ele parou porque não era o que ele imaginava. Ele teve uma frustração, né? Ele só queria rabiscar lá. Né? Então, mas não tinha nada de rabiscar. Você pega o computador e vai jogando os comandos e os cálculos e o computador desenrola. Você usou muito o paquímetro lá? Sim. Bastante? Fazer medidas? Lá na escola eu tive, assim, o básico, né? A gente falou o básico. No trabalho eu uso, tem um paquímetro na minha gaveta lá o tempo todo. E deixa eu te perguntar, esse desenho industrial que você faz aí, né, com os projetos, sim, ele é aqueles projetos que você faz o cálculo e o projeto de cada milímetro ali mesmo por exemplo, uma máquina de torno. Sim. A empresa fala assim, olha, eu quero que você faça minha máquina de torno com tal especificidade. Aí vocês fazem lá o desenho do que ele quer, as medidas, e ele é literalmente todos esses detalhes que tem lá. Sim, sim, a gente tem que projetar peça por peça. Só que eu não faço torno. Não, sim, foi só um exemplo. A empresa que eu trabalho, a gente faz produtos hospitalares. Oh, legal. Sabe quando o motoqueiro cai, quebra a perna e põe aquelas gaiolas? Ah, é? Aquilo ali é um dos nossos produtos, aquela gaiola. Aquilo lá chama kit Lizarov. A gente fabrica aquilo ali. Então, ali o Lizarov, por exemplo, aquela gaiola, elas são 3 caixas, cada caixa tem 2 bandejas, então são 6 bandejas de produtos. Ali vai em torno de 200 itens ali dentro. 200? A cirurgia completa que dá para ser feita com aquele kit é 2 tíbias e 2 fêmur. Então, aquelas 200 peças, a gente desenha peça por peça, item por item, tem que projetar, fabricar, e aí... Vocês também fabricam? Lá é a fábrica, onde tu trabalha. Então vocês fazem o projeto e fabricam? Isso, exatamente. Legal. Hoje não se faz tanto o projeto das peças. Peças já tem, né, os itens. O que nós fazemos muito é processo de produção. Por exemplo, essa peça aqui, primeiro vai numa máquina para furar, depois ela vai numa outra máquina para fazer a rosca e depois ela vai numa outra máquina para rebaixar. Aí eu desenho todo esse processo. Vai entregar para a fábrica para o pessoal fazer. Aí o líder ou o engenheiro, alguém fala assim para mim, a gente desenvolveu um método aí que a gente vai furar e rosquear ao mesmo tempo. Aí eu altero o projeto. Aí eu desenho a peça já furada, rosqueada e só rebaixada e envio para a produção. Aí depois, nós compramos uma máquina nova, agora vai furar, rosquear e rebaixar tudo de uma vez só. Aí eu gero outro projeto e assim por diante. E aí eu tive uma habilidade, assim, uma coisa que eu gosto muito, porque lá o trabalho é dividido em 2 coisas. Eu tenho que desenvolver 3D, eu faço uma modelagem em 3D e depois coloco toda a teoria, né, no desenho. Na modelagem 3D, eu aprendi muito sobre composição, sobre vistas, sobre enquadramento. E por mexer com isso, eu passei a gostar de luz, câmera e ação. Sim. Porque a gente vive ali enquadrando, vive ali fazendo. Eu tenho que, por exemplo, vou projetar uma peça, eu tenho que mostrar a melhor imagem daquela peça para o cliente. Então aí já começa a partir para um outro lado. Então, aí eu comecei a me apaixonar por outras coisas que eu também gostei de desenvolver a partir daí. Há quanto tempo você está desenvolvendo isso? Já tem 22 anos que eu trabalho nessa área. 22 anos? Na mesma empresa. E é na mesma empresa. Cara, eu acho legal isso. E a questão de material para execução, isso teve alguma alteração ao longo do tempo ou continua o mesmo material? A tecnologia ela vai mudando, muito. Quando eu fiz o curso lá, a gente desenhava muito na prancheta, no lápis, assim, né? Uma coisa ou outra. Mas depois a gente foi... No trabalho foi só computador. No curso era teoria no papel e prática no computador.
Quando eu cheguei na empresa, era só no computador. Eram softwares antigos que davam menos recursos. Esses softwares foram evoluindo. Quando eu comecei, há 22 anos atrás, a gente fazia o desenho 2D, depois elaborava o 3D. Hoje, é diferente. Você já faz o 3D e o computador já gera. Nossa. E hoje, dá muito mais além. Eu faço o desenho 3D... Ele, além de gerar o desenho 2D, ele também já gera os comandos robóticos para a máquina produzir. Olha só. Você usa aquele SolidWorks? Isso, eu trabalho com SolidWorks e o AutoCAD. Eu já usei o SolidWorks já numa empresa. Não eu trabalhei assim, mas, cara, o programinha top, viu? 80% do meu tempo é o SolidWorks e 20% Muito é o bom. AutoCAD. Facilitou o teu trabalho? Muito. Muito. Pô, Não. tem lá, cara. Não só facilitou, como me ajuda, né? Porque, assim, você vê eu costumo projetar da forma que a peça está saindo na máquina. Então, eu desenho uma chapa, aí eu falo, essa máquina vai fazer, a primeira máquina vai fazer isso. Então, eu já tiro aquilo ali, a segunda máquina vai fazer aquilo. Então, eu vou fazendo da forma que os caras estão produzindo lá, para mim ter uma noção do que vai ser feito. E o legal é que os projetos ele fica armazenados e ele pode pegar o mesmo projeto, que nem você falou que tem umas mudanças, né? Sim. Por exemplo, cara, eu comecei a ver isso aí que você falou agora, eu comecei a pensar na programação. Porque a programação em si é isso. Sim. Tem um programa lá, por exemplo, um programa de um aplicativo de bloco de notas. Tá lá prontinho com os códigos, aí vamos mudar isso aqui, vamos acrescentar um botão, vamos acrescentar uma linha de código. Sim, você vai melhorando o projeto. É a mesma coisa, então você vai modificando. Cara, mas assim, bacana isso aí. Eu trabalhei numa empresa, Hermes, que chama RC Móveis Hospitalares. Ah, conheço. Ricardo e a Clélia, conheço eles. Aproveitar então, se o Ricardo e a Clélia estiver assistindo, um abraço para os meus ex-patrões, né? Me deram uma oportunidade aí. E, cara, legal assim que nem lá nessa empresa, eles fabricavam tudo para o hospital. Sim, desde cama, móveis, eles Móveis, assim, eu era o cara que comecei entrando na embalagem, né? Cara, eu embalava cama de hospital. hospitalar, e tinha que embalar ela inteira, não tinha como você, porque a gente montava a cama, depois embalava, caminhãozinho, dava um trabalhão, mas assim, era bem interessante. Aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco lá na parte de produção mesmo, né? Mas de vez em quando eu via lá alguns projetos lá, impressos já, cara, cortar, e tinha aqueles... Então, assim, vocês chegaram a fazer alguma coisa? Quer dizer, eles pediram algum trabalho para vocês na época, assim? Não. O que aconteceu é o seguinte, nós que trabalhamos na área hospitalar, a gente presta contas de tudo para a Anvisa, Ministério da Saúde. Sim. E todo ano eles vão lá fazer inspeção, um monte de coisa. Então, todo ano saem normas novas, saem novas regulamentações. Então, a gente está sempre nos aperfeiçoando, todo ano. Eu agora, há alguns anos, eu parei, né? Eu estou mais só na parte de desenho. Mas alguns anos atrás, eu tinha que fazer vários cursos relacionados ao Ministério da Saúde. Legal. E eu fui fazer um curso que foi lá no Barão Geraldo. É um cara... Ele é um dos melhores caras na área de qualidade para hospital, assim, né? Para hospitalar. Ele foi dar esse treinamento e era aqui em Campinas. E a empresa pagou para mim participar. Participei 5 dias desse curso. E aí tinha gente do Brasil inteiro. Várias empresas estavam também fazendo o curso ali. E a Clélia estava lá. Aí eu conheci ela. Eu vi o logotipo da Igreja Adventista no carro dela. E eu vi um cara dirigindo. Eu perguntei pro cara, você é adventista? Ele, não, a dona da empresa que é. Aí depois eu cheguei nela e falei, Clélia, você é adventista? Ela falou, sou adventista. Eu falei, que legal. Quando você frequenta? Ela falou, na época ela frequentava Sumarezinho, né? Sumarezinho. Que é a igreja adventista aqui de Hortolândia. Aí eu falei, eu frequento Vila Nova Aparecida. Ela, Vila Nova Aparecida? É. Lá tem um clube desbravador chamado Aster? Falei, tem um clube Aster. Nós acampamos junto, porque na época ela era diretora do clube desbravador do Sumarezinho. Coincidência. E na minha igreja, e eles acamparam com o clube da minha igreja. Mas eu não conhecia ela, mas ela conhecia o pessoalzinho lá da igreja e tal. E foi aí que eu conheci ela. E também foi o único contato que eu tive com ela. Depois disso eu nunca mais vi, né? Não, cara, assim, tanto a Clélia quanto o Ricardo são pessoas assim, maravilhosas, pessoas bacanas. Fizeram muito pela igreja. A igreja do Sumarezinho mesmo. Sim.
Ela, junto com o irmão dela, o Délio, na época, né? Eles levantaram lá, fizeram um tempo muito bonito e gastaram, assim, não só a energia, como Recursos. recursos e tudo em prol da obra de Deus, cara. E assim, hoje eles não estão mais lá. A empresa deles, na época, eu lembro que se mudou para Capivari. Capivari, né? Capivari. Não sei se ainda tá lá. Mas são pessoas legais, cara. Eu faz anos que eu não vejo os dois, mas eu tinha uma grande proximidade deles porque nós éramos da mesma igreja. Aham. Lembra quando eu fui para Hortolândia? Sim, sei. Santa Isabel, depois que eles foram para lá. Então a gente tinha uma amizade em comum lá. Ô, Emerson, você entrou pro Clube do Observador e depois você falou que você começou a participar da questão dos jovens. Isso. Eu acredito que os jovens você teve mais interação, porque assim, por mais que nós fizemos uma grande parte com o Desbravador, né, você lá no Clube de Quadrangular e eu, Antoniel, aqui no Falcão Real. Então a gente se via, nós estávamos começando nossa vida, mas eu me lembro muito bem de você depois atuando fortemente na liderança jovem. É. Cara, como é que foi essa experiência para você, assim? Então, tudo começou assim, ó. Lá na nossa igreja, a gente começou a desenvolver vários projetos com jovens, né? Várias atividades, desenvolver muitos projetos. Um deles, assim, que ficou marcado na minha vida, que eu ajudo... Não foi só eu, né? Mas a gente ajudou ali na criação, era o projeto Fim de Sede, que é a abreviação de Fim de Semana com Deus. O projeto assim, era o seguinte, a gente pegava o jovem, a gente ia fazer um acampamento de inverno, só que o jovem que ia fazer o acampamento. Tudo legal. ele que tinha que fazer. Então, a gente juntava a galera, e aí, o que nós vamos fazer lá no acampamento? O que vai ter? Aí um falava assim, ó, nós podíamos fazer uma escola sabatina diferente, fazer um projeto assim, assim, assim. Você faz? Ah, se alguém puder me ajudar, eu faço. Então, quem ajuda ele? Fulano. Então, ó, você é o responsável. Se você não fizer, não vai ter. Você que deu a ideia? Você que deu a ideia, você que se vira. Então, cada jovem foi dando ideias malucas, assim, coisas totalmente de pé e sem cabeça. Os jovens. Mas a galera... E assim, e como a gente não estava no ambiente de igreja, a gente envolveu todo mundo. Então, nós tínhamos problemas com jovens que estavam disciplinados, né? Que havia feito coisas que não agradavam a Deus. Nós tínhamos jovens que não eram batizados. E aí, como era um ambiente fora da igreja, um acampamento... Então, era liberado, todo mundo. Então, o jovem que estava afastado da igreja, fazia anos que não ia mais na igreja, que antigamente ele cantava, ele levanta a mão, eu posso cantar lá? Olha só que legal, cara. Então, a gente fez esse projeto, cara, e foi algo assim impactante, mudou a vida de muita gente. Aí a gente fez 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 4º ano, eu recebi um convite da Associação Paranaense para dar uma palestra para os diretores de JA lá. Olha que legal. Lá em... a associação fica em Curitiba, mas do lado tinha uma cidadezinha onde tinha o Cadre, que é... O Cadre, para quem não sabe, é a área de acampamento da Igreja Adventista. Tinha uma cidadinha chamada Santo Antônio do Panorama, algo assim. Aí nós viajamos para lá, eu fui. Aí lá eu dei uma palestra para os diretores de JA de como desenvolver um projeto com os jovens, aonde os jovens é que fazem parte. Porque na Igreja Adventista funciona assim. Aqui no Brasil, a Igreja Adventista ela nasceu no berço alemão. Então, no Brasil, ela é uma igreja extremamente tradicional, né? E muitas vezes a gente chega pro jovem e fala assim, ó, vamos fazer isso. Mas não foi a ideia do jovem. Foi a ideia do diretor, do líder, né? Sim. Então, o jovem tem que engolir aquilo que a gente propõe. E a ideia lá da palestra e do Fim de Sede não era a gente enfiar o jovem no ambiente, mas sim fazer com que o jovem tenha voz, tenha... o que vocês querem fazer? Qual que é a ideia? O que vocês precisam? E aí desenvolver um trabalho baseado naquilo que eles têm a necessidade real e eles serem parte disso. Ao invés de ser um espectador, eles fazem parte. Aí eu tive essa oportunidade. Quando eu voltei dessa viagem, o pastor Alceu, que era o departamento de jovens da APAC, Sim. Lembro dele. ele foi pastor lá, né? Inclusive os líderes que comandavam lá era tudo pessoal da equipe que era dele antigamente. Aí ele chegou em mim e falou assim, cara, eu queria que você fosse regional JA aqui da associação. Eu falei pra ele, ó, conversa com a minha esposa.
Aí ele conversou com a minha esposa topou. Então, qual que era a nossa função ali, a partir daquele momento? Campinas, naquela época, tinha poucas igrejas adventistas, né? Era 14 igrejas. Tinha 14 igrejas apenas. Então, eu ajudava em duas frentes. A primeira era ajudar a desenvolver os projetos jovens da associação. Tudo que lançava de novo para jovem da associação, eu estava ajudando. E outra era auxiliar, né, com treinamentos, dicas, ideias, os diretores JA das 14 igrejas. E aí eu fiquei nessa mais de 10 anos. Trocou o pastor Alceu saiu, chegou o pastor Jairo, depois do pastor Jairo saiu, chegou o pastor Hélio, e por fim, pastor Gabriel. Com o pastor Gabriel eu trabalhei pouco tempo. O pastor Gabriel já veio aqui, né? Já participou aqui. Foi. Com ele eu trabalhei pouco tempo, né? Daí já foi o final da carreira, digamos assim. Mas aí eu me envolvi muito, foi um período assim, cansativo, né? Porque todo final de semana eu estava numa igreja. Trabalhei em todos os eventos de jovens da associação. Era acampamento de verão, né? Ajudava na pré-produção, execução e pós-produção. Tanto ajudava no palco, ajudava na iluminação, ajudava no som, no vídeo, carregava pedra, areia, tijolo, cimento. A gente se envolvia em tudo, vários projetos. Tive momentos muito felizes que eu participei de eventos grandes, né? Grandes eventos com 3 mil, 5 mil pessoas. Conheci muita gente, muitos cantores famosos que você vê tocar na Novo Tempo. Muitos pregadores aí na TV Novo Tempo que você vê, eu tive contato com vários deles, sim, fiz amizade com muitos deles. Você estava nos bastidores sempre? Estava sempre ali. Então, essa parte, assim, era legal. Porém, era cansativo, né? Porque era uma batida, assim, muito difícil. Às vezes tinha ir para lugares, teve uma vez, a gente teve um evento, eu tive que pregar numa vigília em Jaguariúna, uma vigília jovem em Jaguariúna. Depois tive que sair viajar para outra cidade, pregar numa vigília 2 horas da manhã, numa outra vigília. Nossa. Que assim, a gente era bem cansativo. Mas foram momentos especiais que eu fiz amizade com muitos jovens da igreja, pude participar de muitas coisas. Tive a emoção de ver muita gente se convertendo, ajudar. Tive a tristeza também que nesse período que eu me envolvi mais com esse grupo, eu deixei de me envolver tanto na minha igreja. Com certeza, né, cara? Porque você vai pra lá, pra cá, você acaba deixando, porque... A demanda é maior, né? É maior. Sim. Não tem como você se dividir em dois. Sim, exatamente. Você tem que dar pra um lado, assim, a corda pra um lado do que do outro, porque senão... Aí, a gente tava numa igreja que tinha quase 80 jovens. A igreja sua? A minha igreja que eu frequentava. Tinha quase 80 jovens. Aí eu comecei a ajudar a associação, não dei mais atenção para a igreja, eu ia vendo os jovens diminuindo. Daqui a pouco tinha 50, 40, 30. A hora tinha 10 jovens na igreja, eu falei que aí a hora que ia tentar ajudar. Então, por um lado foi bom, né? Também tive momentos de tristezas, mas assim, o envolvimento com o departamento jovem é uma coisa muito boa, porque assim, a minha mente mudou muito. Eu comecei a entender a igreja de uma outra forma. Hoje, eu consigo ver os dois lados, né? Antes eu olhava a igreja apenas do lado da liderança. O que o povo precisa, o que o povo tem que receber. Hoje, eu sei que a coisa tem que ser invertida. Eu vejo o lado de quem tá ali, quem quer. Eu imagino assim, por que a vida toda a gente trabalha na igreja de uma forma, por que a gente não trabalha de outra? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Interessante isso, com certeza. Vou citar aqui um exemplo. A gente reúne a comissão da igreja, né? Porque eu fui ancião por muitos anos. A gente reúne a comissão da igreja para debater aquilo que a gente vai apresentar para a igreja, né? A gente conversa sobre banco, ar-condicionado, ventilador, isso, aquilo, outro. Só que quem tá lá do outro lado, tá assistindo, será que é isso que eles querem que a gente entendesse por eles? Porque assim, todo mundo quer adorar. Quando é que a comissão da igreja se reúne e fala assim, pessoal, irmãos, precisamos melhorar a adoração na igreja. Vamos comprar um violão? Vamos colocar aqui na igreja um violão, um teclado, para fazer um louvor ao vivo, para envolver mais os jovens, envolver a galera.
Dificilmente a gente faz isso na comissão. Vocês são senhor de igreja, vocês sabem. mesmo. A gente pensa mais no que a igreja tem a oferecer do que os irmãos querem receber. Das bandas que eu já vi em igrejas, que eu participei de uma banda, foram os próprios membros que levaram isso. Sim, então. Não foi algo da comissão, não surgiu da comissão isso. E agora pensa comigo, agora você vai pensar com a mente de um jovem. Qual a igreja que é mais vibrante? Quando o louvor é ao vivo ou quando o louvor é no CD lá no... Cara, com todas Ao as. vivo, né? Com todas a. Entendeu? Com toda a propriedade, cara. Porque assim, eu participei de banda há 4 anos. Aham. Então o que acontece? A igreja do Jardim Santa Isabel, eu estava lá e. Normal, era CD, na época era CD-ROM, né? Uhum. E, cara, quando o Zag, né? José Zag, um abraço, Zag. Ele é um cara que toca de ouvido, né? Sim. Só de escutar ele já vai. Aí ele, a Evelyn, o Daniel, tinha mais um lá também que eu lembro quem que era. Cara, aí a gente, não, vamos montar uma banda. Mas não começou com a banda, começou com a Evelyn tocando piano, né? Ali, sempre ali. Aí o Zag veio com violão, depois o Daniel um baixo, e aí faltava o quê? Faltava uma percussão, né? Aham. Era o carrom. Aí falou, vamos colocar os varões. Aí eu fui aprendi, mas cara, como que a igreja reage de forma Sim. diferente com o instrumento? Por quê? Porque quem é de igreja há muito tempo, ou ainda você vê que tem a fundo musical, que a voz do CD ou da música em si, ela já ajuda. Se a congregação ficar quieta, a música vai sozinha. Uhum. Mas se você tem uma banda, a igreja tem que cantar. Sim. Para de ser apenas um espectador Isso é fantástico. e passa a ser primordial, parte integral. Ele não tá ali para assistir, Não. ele tá ali para participar. Por exemplo, a Igreja Central de Campinas tem uma banda lá. Sim. Eu já fui lá algumas vezes. Cara, como o louvor lá é diferente. Não só a igreja central. Eu conheço igreja. Tem, o eu Castelo, conheço, tem igreja eu conheço Castelo. igrejas pequenas que só tem um violão. É só o carinha com o violão lá. O cara vai tocando e a igreja vai cantando. Aí, Assim, a pessoa vai pro culto, não vai para assistir. Ela vai no culto para participar. Então, mas assim, essa visão ela é uma visão bem bacana e legal, mas o que a gente tem que fazer para isso mudar? Porque é cultural colocar lá um CD e todo mundo acompanhar, e aí? tem que Então, atitude, né? Então, eu trabalhando com os jovens, eu entendi mais isso. Eu passei a entender, ter essa visão. Eu citei aqui música, mas eu posso dar vários e vários outros exemplos aqui. Né? Trabalhando com jovens, eu entendi, porque o jovem ele tá na igreja, ele fica sentado lá. Por exemplo, essa visão é uma visão muito boa de você ter uma música ao vivo, ter um instrumento, mas cada lugar tem a sua realidade. Sim, agora, como exatamente. mudar essa realidade? Então, aí tem que ter alguém com essa visão para falar, opa, vamos investir aqui. Vamos investir, vamos fazer tentar. isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um músico numa igreja X, ele está desenvolvendo uma banda ali. Ele não poderia sair dali e ir para um lugar onde o recurso é menos e falar, não, eu vou desenvolver aqui. Entende? Sim. Acho que esse seria o ponto para tentar aumentar mais esse leque. Ótimo, seria perfeito. Às vezes há pessoas em lugares, né, que tá em alguma igreja e fala assim, tem que montar uma banda aqui, mas tem que ter alguém para estar guiando. Sim, sim. Vamos guiar esse projeto aqui, vamos desenvolver. Cara, se ninguém cabeçar, não vai. Tem que ter senso de iniciativa. Mas para isso mudar, eu acho que vai demorar um pouco. Não, na verdade, Espero sim, que seja uma mudança rápida, né? Sim. Mas eu acredito que aqueles que realmente têm o dom, que conseguem desenvolver tudo isso, deveriam olhar num contexto maior, sabe? Eu vou tentar desenvolver num lugar que precisa mais, que talvez os recursos são menos, para que a coisa aconteça. Eu também, assim, ó, eu também acho assim, entendeu? Você falou aí sobre o início, né? Cada igreja, se tiver uma pessoa para encabeçar, tem que ter uma atitude, alguém ali. Por exemplo, a igreja que eu frequentei lá, né, o Santa Isabel, tinha o Zag. Ele iniciou junto com a filha e foi juntando mais pessoas. Teve uma igreja também que eu fui, lá de Samambaia. Uhum. Também tinha uma galera lá também. E que tem uma galera muito boa lá no Samambaia. Muito boa lá. Então o que acontece? Se tem uns dois ali, um que vai fazendo ali, o que acontece? Isso vai tomando corpo, Sim. E aí a liderança da igreja vê que o louvor fica diferencial. Sim. E outra, cara, tem muita gente, se você quer
procure alguém que faça, que ele vai te ajudar. Isso. Ó, por exemplo, eu conheço, hoje, graças a Deus, por esse meu envolvimento no Ministério Jovem, eu conheço muita gente. Eu posso citar aqui alguns nomes de pessoas que você for lá e falar, cara, eu não tenho condições, eu posso ir lá na sua igreja, ver como funciona, para trazer o esquema para mim, você vem aqui uns dias, os caras vêm fácil, eles vêm ajudar, tipo assim, eles não vão executar para você, eles vão dar a dica e a coisa vai continuar. E isso, assim, eu citei aqui música, Certo. mas existe vários aspectos. Por exemplo, pregação. Quantas e quantas vezes a gente vai na igreja, ouve uma pregação lá de 1 hora e depois a gente pensa assim, poxa, mas o que ele falou? Acontece muito. Né? Será que a pessoa que, quando a gente tá lá escrevendo um sermão, será que a pessoa que vem na igreja, ele veio querer realmente para ouvir aquilo da forma que você falou? Será que aquilo que você falou não poderia ter uma forma mais prática e mais aplicável para a vida dela? Entendeu? Essas coisas que eu passei a entender, mudar assim. A linguagem, né? A linguagem. Você vai ter um público jovem, você vai ter um público idoso. Sim. E você vai ter também as crianças, né? Exatamente. Então, a forma como você vai abordar e transmitir aquele assunto que é o ponto-chave. Então, essa lembrar de todos. Trabalhando com aqueles que talvez não são lembrados, eu entendi de que a forma da igreja fluir tem que lembrar de todos os tipos de pessoa. Foi assim, foi o que eu mais ganhei nesse tempo, foi o que eu mais aprendi assim e que eu tento melhor aplicar na minha vida. Ô Emerson, eu acompanhei um pouco do teu trabalho e assim, eu consegui enxergar que você tinha uma liderança que você, além de acreditar nas pessoas, você dava oportunidade para as pessoas, não é? E você uma linguagem assim, você não trazia essa liderança só para si, né? Uhum. Você ensinava as pessoas a liderar também. Eu acho que é esse que é o ponto que funciona. Faz com que você possa abrir mais oportunidades para as pessoas, né? Legal. E qual que a visão do diretor jovem, trazendo isso hoje para os nossos dias? Ele é um influenciador dos jovens da igreja, não é? Assim, ele tem que dar mais oportunidade para os jovens, né? Levando os jovens a trabalhar, a desenvolver, né? E não reter essa liderança para si, mas fazer com que eles possam crescer para Jesus e para incentivar outras pessoas. Por isso que eu acho que o teu trabalho foi um trabalho que deu certo, no sentido de liderar nessa questão, porque você, além de liderar, você fazia com que os seus liderados, as pessoas que você estava liderando ali, desenvolvia todo esse trabalho para exaltar o nome de Deus. Eu vi isso várias vezes. Né? Parabéns por isso. Né? Cara, sabe a real? Eu vou dizer que você citou com um jovem, né? Mas eu vou falar assim, a maior qualidade da igreja adventista hoje, a gente batiza. Sim. O maior defeito da igreja adventista, a gente não discipula. Sim. Assim, a gente discipula, é claro. A gente faz o discipulado. Mas não tão intenso, é pouco. É pouco. Não é... O Ministério Jovem, para ele fluir bem, a gente precisa discipular. Tipo assim, ó, igual Jesus. Ó, você vai andar comigo, você vai ficar junto comigo aqui, ó. É uma formação, né? Você vai aprender, você vai ver na prática eu fazendo, depois você vai lá e faz. Mas não é só no jovem, é no desbravador, é no ancianato, é no diácono, é na escola sabatina, Ministério Pessoal, todos os departamentos. A gente precisa treinar e preparar novos líderes. Na igreja existe aquela máxima, 80-20. Sim. 20% da igreja que trabalha e 80% que fica de espectador. A partir do momento que a gente discipula, ensinar na prática a galera a fazer, isso muda. Aqui, por exemplo, ó, nós três falando aqui, mas quem tá comandando ali É o querido Lenda. Ele tá comandando ali. É o só que ele tá assistindo. Canal. No próximo episódio, você pode colocar ele aqui, ó, que ele vai desenvolver, porque ele tá na prática. E aí você pode colocar outro jovem ali para falar assim, ó, você vai sentar do lado dele, você vai ver ele fazendo, você vai ver na prática ele fazendo, você vai sentar ali. No dia que ele não puder vir, é você que vai fazer. Você viu, né, Lenda? É assim que funciona. Você viu, né, Lenda? A igreja é assim. Próximo programa é você que vai vir no meu lugar, viu? Eu vou aí. Mas sabe por que isso? Sabe por quê? Você tá desenvolvendo um ministério aqui no Metanópolis. Sim.
eu sou da Vila Nova Aparecida, você e o Lenda é lá do Sul-América. Isso. O que vai acontecer quando tiver mais 2 preparados aqui e 2 preparados lá? Multiplicar. Vai multiplicar. É assim que funciona o reino. O reino é esse. Ô Emerson, assim, cara, você falou uma coisa muito importante que eu acredito é o seguinte. Na nossa época, quando nós éramos jovens mancebos, né? Eu não citei isso, né, aqui. Esqueci de contar essa parte. Quando nós éramos jovens mancebos, né? Vamos voltar um pouco no jovem. Vamos lá, vamos para 2001, 2002. Assim, hoje, por exemplo, hoje, não é sendo merecedor. Eu acho que quem tá na liderança é para servir. Uhum. Então, assim, o cara que tá na liderança, né, Antônio? A gente tem que pensar que você não tá lá para você ter a pomba. Se bem que tem alguns que parece que pensa assim, né? E se pensa assim, tá repreendido, não Cara, pode. infelizmente tem muito Infelizmente disso. tem. Porque é o seguinte, ó, Cristo, ele era o líder, mas Sim. ele servia. Uhum. É o exemplo que ele deixou para nós. Hoje, cara, eu tô como uns anciãos do Metanópolis, o Antoniel também tá como ancião lá. Você foi ancião, Sim. né, durante muito tempo. Só esse ano aqui que eu vou descansar. Você tá no como é que chama lá? No ano sabático. Ano sabático agora. Então, o que acontece? Mas, cara, isso veio do quê? Porque quando nós participávamos no JA, nos cultos jovens, o diretor da época, ou os diretores, o que eles faziam? Ô, senhor, vem fazer uma oração aqui. Sim, é isso aí. Fulano, vai lá fazer um jogral. É. Fulano, você vai fazer um momento de louvor? Fulano, você vai lá, qualquer coisa. Por quê? Porque quando você envolve os jovens, quando você envolve as pessoas, eles vão aprendendo e tomando confiança. E o que vai que acontece? Aí forma a liderança futura. Nossa, sim. Só que, cara, eu vou ser bem sincero, eu vejo isso ainda, né, em muitas igrejas, mas não com tanta frequência como eu vi antes. Entendeu? Claro, não são todas as igrejas que eu não vejo isso. Já fui em muitas igrejas. Mas eu acho que o líder, e você foi líder de jovens, mas você pensava em passar essa liderança, você ensinava isso. Agora, quando o líder jovem, ele toma um foco, ou líder desbravador, ou líder de qualquer departamento, ele toma um foco só para ele fazer, e não faz o discipulado, aí chega um dia que eles fazem o quê? É o ano sabático, né? Uhum. Ele fala, não, para mim já deu, não quero mais. E aí quem vai assumir? Entendeu? Então, assim, por isso que toda a equipe, qualquer departamento da igreja, tem que ter alguém que está ensinando. Não só sendo, não mandão, mas assim, fazendo, você dividir as tarefas, mas assim, de uma forma como que as pessoas aprendam como liderar. Não só fazer tarefa. Isso é importante. Jesus, ele falou assim, ó, ide fazer discípulos. Exato. Depois que ele falou batizar. Batismo é a consequência. Fazer discípulos é a parte primordial do trabalho. Então, o segredo é esse. É você tentar ensinar alguém, seguir os seus passos, né? E se todos os departamentos da igreja entenderem isso e trabalhar dessa forma, cara, a igreja só tem a ganhar. Sim. Ué, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Qual é a importância, né, da liderança jovem andar de comum acordo com a liderança da igreja? Qual que é a importância das duas coisas aí? Cara, a importância total. Não tem como. Porque assim, ó, o líder jovem, ele é líder da igreja. Talvez ele vai trabalhar em um público, mas aquele público é a igreja. Se o líder JA, ele tem problema com o ancianato, com a escola sabatina... Isso vai refletir nos jovens? Com certeza. Certeza, né? E o reino, ele é para unir, não para dividir. Um reino dividido não subsiste. Né? Não é assim que funciona? Então, o que acontece? Tem que ter uma parceria. Algumas igrejas, eles colocam um ancião jovem, né? Para ter alguém... Uma referência, tanto para o jovem, quanto lá na comissão, na administrativa da igreja, alguém para poder pensar e colocar. Assim, medir forças só atrapalha o andamento da igreja. Só vai atrapalhar tanto o departamento jovem quanto os outros departamentos. Tem que ter apesar da linguagem diferente, que assim, ó, uma coisa que eu sempre falava pro pessoal antigamente. Ainda falo, né? Princípios, eles não mudam. Sim. A forma de fazer
você muda. A igreja ela tem que modernizar, ela tem que mudar. A igreja não pode mais ficar da forma que ela era antes. Ela precisa ir para a internet, ela precisa fazer podcast. Mas princípios são irrevogáveis. O sábado sempre vai ser sábado, o dízimo nunca vai ser 11 ou 9%. Sabe? O princípio ele não muda. Mas a forma de apresentar, a forma de pregar, a forma de falar, ela tem que mudar. Então, apesar do jovem muitas vezes torcer o nariz, é que o jovem precisa entender o seguinte: nós estamos vivendo uma época em que a igreja ela tem 5 gerações. Dentro da igreja nós temos o vô, o pai, o filho, o neto e o bisneto. Então, às vezes, eu vou fazer um programa pro vô, o filho, o neto, o bisneto torce, que coisa chata. Eu vou fazer uma coisa pro pai. Então, isso que atrapalha muito, isso que o jovem pega. Pô, mas a igreja é muito chata, só tem coisa. Mas a gente tem que falar, ele precisa entender que tem outras pessoas também. Por isso, ele não pode brigar. A liderança tem que entender. É importante a gente valorizar todos os membros da igreja. Porém, dar voz para todo mundo, né? Não adianta só criar, eu vou fazer só programas para adultos, ou, né? Olha só um grande erro que eu vejo hoje em dia nas igrejas. Eu fui diretor JA lá no ano 2001, 2002. Naquela época, o JA, sabe como é que era? Era assim, ó, preciso de 4 voluntários aqui na frente. Então, aquilo... 4 corajosos. Aquilo era legal pra mim naquela época. Hoje não mais, né? Pro jovem de hoje, não mais. Pode ser legal, sabe pra quem? Pra aquele jovem que nasceu na igreja naquela época e tá até hoje. Pra ele é legal. Mas pro jovem pós-moderno lá de fora, não vai ser legal pra ele. Sim. Não. Ele vai chegar na igreja e falar, mãe, Você falou, né? A linguagem tem que ir se atualizando, né? a linguagem os princípios não. Eu não posso chegar na igreja e falar assim, ó, a partir de hoje nós não acreditamos mais nas 2.300 tardes de manhã. Eu não posso fazer isso nunca. Certo. Eu não posso. Mas a forma que eu vou abordar, hoje em dia é aquilo, né? A gente já falou, vou falar mais uma vez. O culto, ele é participativo. Correto. Quer fazer um culto jovem legal? Vamos louvar, coloca todo mundo em pé, vamos louvar todo mundo, vamos testemunhar uma pregação, uma linguagem jovem rápida. Beleza, é um culto jovem. Aí, Rápido, fica a dica simples. aí pra quem é diretor jovem. Fica um apelo, né? Não deixa o culto jovem morrer onde você Sim. prega, não, né? Não. Então, olha, Aí, né? algumas coisas que podem mudar. Quer ver? Posso dar uma dica? Uma programação à noite. Não vou dar uma dica. Vou dar só um alerta. Qual é a única denominação religiosa no mundo onde o culto jovem é à tarde? Todas as denominações, o culto jovem é à noite. Sim. Seja na sexta, no sábado, no domingo. Porque o jovem, ele é da noite. É da noite. Só existe uma denominação no mundo que o culto é à tarde. E aí a gente vê alguns jovens que já são da igreja ali, legal, ótimo. Mas os jovens lá de fora... Ô, Emerson, falando em noturno, cara, fazendo um gancho aí, eu lembro que você, junto com o pastor Hélio, vocês tinham um programa fantástico, cara, que era era à noite esse programa, né? Hope Save. Hope Save, cara, como eu gostava daquilo, irmão. É. Como eu gostava. Eu comprei boné, camiseta, ia lá, era gostoso, a gente louvava, a gente via testemunho. Cara, eu pregava assim, sabe assim, e era essa a ideia. noite, esse horário. E era essa a ideia, era participativo. Cara, era bom demais, cara. O Hope, ele nasceu, era a Hope Parking, nasceu em Curitiba, no Paraná. O pastor Hélio chegou em mim um dia e falou assim, Emerson, o que você vai fazer? Era um feriado prolongado, ele falou assim, Emerson, o que você vai fazer agora no feriado? Eu falei, tô indo com a minha família pra praia. Cara, vamos comigo pro Paraná? Tinha um culto lá. Falei, não dá. Dele, beleza. Aí ele foi, ele trouxe os vídeos. Olha só que interessante. Aí ele trouxe os vídeos, né? Falou assim, olha que legal. Aí ele trouxe a galera do Paraná e uma galera de São Paulo pra dar o treinamento pra gente. Aí o pessoal falou o seguinte, ó. Não tem cantor famoso. Não tem pregador famoso. Porque a ideia não é o povo assistir. A ideia é o povo participar. Só que tinha várias coisas, e aqui na PAC a gente não conseguiu fazer todas as coisas. Tinha o Hope Save, que é um programa jovem, né, que envolve o jovem, por exemplo, o palco é no meio, a arquibancada ao redor,
para todo mundo ficar junto, louvar, cantar, orar, né? Esse é o Hope Save. Também tinha o Hope Class, que são as classes bíblicas. Hope Adventure, que é a parte de esportes radicais, essas coisas. Tinha outros projetos que quando a gente ia lançar, aí mudou a liderança da sucessão, tudo, aí acabou que não deu para fazer a continuidade. Mas a ideia era 100% essa. Era não ter espectadores, mas sim participantes, adoradores. Eu cheguei a levar nas 2 primeiras edições que teve, né? Eu cheguei a levar jovens que não eram adventistas e eles gostaram muito, viu? Cara, nós tínhamos histórias ali espetaculares. Teve uma cidadezinha aqui no interior. Conta uma história então pra gente aí. Uma cidadezinha aqui no interior. A filha não era da igreja, né? E aí a mãe chegou pra ela e falou assim: filha, enchi o tanque do carro, você vai lá pra Campinas assistir esse negócio que vai ter lá. A menina falou assim: não vou. Você vai. Ah, mãe, eu não gosto dessas coisas de igreja. Você vai. Ó, eu enchi o tanque, você vai, pega, toca a chave do carro, vai lá, assiste e volta e me fala como foi. A menina veio, participou, voltou na cidade dela, falou: mãe, quero me batizar na igreja adventista. Amém. Se batizou. Glória a Deus, hein? Porque era uma coisa assim, era uma coisa muito... A linguagem era 100% jovem, funcionava muito bem para o jovem, só que era uma coisa nova, né, para as igrejas adventistas. É uma coisa... É o que precisa fazer. Infelizmente, outras denominações fazem isso todo domingo, né? E a igreja adventista ainda não tem esse despertar, né? Não faz isso. Algumas têm feito algo não exatamente igual ao Hope, mas trabalhos semelhantes, né? Trabalhos que de envolver, de participar, ser algo coletivo. Isso tem sido bom. Eu acho que o tempo vai amadurecendo, né? Como eu falei, no Brasil, a igreja adventista ela nasceu no berço alemão, então ela é uma igreja muito tradicional. Em outros países do mundo, a igreja adventista é uma igreja mais moderna. Só que assim, cada lugar tem a sua realidade, né? Então, não adianta você querer fazer o que o cara faz lá naquele lugar. Eu sempre falava assim, ó, quando eu ia dar treinamento para diretor JA, você tem que entender 2 coisas. Quem é seu público imediato e quem é seu público-alvo. O que é público imediato? É o jovem que já tem na sua igreja. Você tem que conhecer muito bem do que eles gostam, o que eles querem fazer, o que eles curtem, o que esses jovens que estão na sua igreja hoje, quem são eles, para você trabalhar. E agora o seu público-alvo, quem são os jovens que estão estudando a Bíblia, quem são os jovens visitantes, o que eles gostam, quais são os recursos que você tem para trabalhar com eles. Então, a partir daí, você vai moldar o seu trabalho de uma forma que você envolva eles. Não precisa necessariamente, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma igrejinha, um grupinho pequeno, eu vou fazer igual a Central de Campinas faz. Não vou conseguir. Mas eu conhecendo os jovens que eu tenho aqui no meu grupinho e os jovens que estão começando a vir, eu vou, opa, se eu fizer uma coisa, por mais que seja simples, mas que eu dê trabalho para eles... tem que se adequar à realidade, né? Por exemplo, você lembra da história de Abraão e Isaac? Né? Abraão saiu para... Deus pediu para que ele sacrificasse o próprio filho. Sim. Quando ele vai no caminho, o que Abraão leva? Ele levou a faca. A lenha. A faca e o fogo. Sim. A lenha que levou foi Isaac. Sim. Isaac levou a lenha. O jovem leva a lenha. O adulto, a faca e o fogo. Se o jovem levar a faca e o fogo, ele se queima. É muita responsabilidade para ele. A lenha é uma responsabilidade menor. É menos responsabilidade, mas é algo importante para ele fazer. Então a gente tem que entender isso. Quem é o jovem da minha igreja? É fulano. O que ele é capaz de fazer? Ele não tem muito dinheiro, ele é pobre, tá? Mas ele tem um dom, ele tem um talento. Precisa ser lapidado. Então, eu como líder, eu tenho que lapidar ele, tenho que tentar de uma forma extrair o melhor, fazer com que ele se desperte e a partir daí ele vai ser o melhor naquilo. Então, eu vou envolvê-lo. O negócio é envolvimento. Não sei como, cada um vai ter que desenrolar a sua forma de fazer na sua igreja, no seu departamento. Mas tem que envolver. É o discipulado, né? Discipulado. É assim. É isso aí. Bom, eu lembro que teve uma época aí,
Agora, sim, né? Mas mais uma vez, como éramos jovens mancebos, eu lembro que nós tivemos uma grande oportunidade de trabalharmos juntos numa rádio. Você lembra, Hermes, dessa Ixi. fase? Bons tempos, hein? Foi, bons tempos. Eu lembro que... Era na Mídia FM, depois foi pra Espaço Gospel. É. Mas Passo Louvor Gospel eu Jovens. ainda fui junto com você, né, Hermes? Lembra? Não, sim, foi você Sim. que... Foi você que conseguiu. Foi, eu consegui lá com o que era Marcelo, não era Marcelinho, era o Marcelinho. Hoje ele virou vereador, depois não sei se ele ainda é. Enfim. Cara, eu lembro assim que já falamos aqui Uhum. do nosso saudoso, né, querido irmão Orlando, né? É. Ele que começou lá com o Paulo Sérgio, né? Isso. Foi. Paulo Sérgio, inclusive Paulo Sérgio, querendo você aqui de alguma forma, vamos atrás de você. O Antônio cruzou com ele semana passada, né? É. Então. E eu lembro muito bem que o irmão Orlando, ele ia lá todos os dias, tinha um programa Hora da Paz. Uhum. Cara, aí eu lembro que, olha só a cabeça do irmão Orlando de fazer discípulos e de usar os jovens. Você lembra que ele fez o quê? Poxa, vamos colocar os jovens aqui. Sim. E ele fez o quê? Ele conseguiu o horário para nós. Então, eu lembro mais ou menos da história, né? Parece que o Paulo Sérgio estava com problema de saúde na época, né? É. Aí o irmão Orlando pagava para ter o programa dele na rádio. Pagava. O irmão Orlando pagava, aí o Paulo Sérgio estava com problema de saúde, o irmão Orlando falou assim, eu vou orar por você. E Deus curou o Paulo Sérgio, e aí o Paulo Sérgio falou assim, a partir de hoje você não precisa pagar, você vai ter horário gratuito. Não sabia dessa oração, hein? Se eu não me engano. Era 1 hora de programa. Isso. Hora de Depois programa. passou para 2 horas de programa, depois 3 horas de programa. E era todos os dias. Aí, como ficava muito puxado para ele passou a sexta-feira para os jovens. E a sexta-feira foi o auge, né? Porque, Uau, assim, cara. Porque assim, ó, o pessoal ele escutava colocou. bastante, Aí né? quem começou lá, lembra que foi. Tava eu, o Antoniel, o Rafael Levi Uhum. e depois o Hermes. Não sei se você foi junto já. Não. No começo foi Vocês depois, né? Isso apresentaram. foi depois. Vocês começaram lá, já tinha um bom tempo que vocês estavam. Aí a gente ligava lá, pedia música e tal. Depois você- Aí um dia vocês convidaram eu pra participar lá, Isso. participei e aí continuei. Eu acho que você pregou, né? Porque tinha umas pregações. lá. Isso. Eu fui um Só dia que assim, era pra pregar. Era rádio, então você E- podia ler a pregação. né? Exatamente. Eu fui um dia pra pregar e acabei ficando pra Foi. apresentar todos os programas. E, cara, assim, era muito bom porque o programa, a rádio, não chegava tão longe. Sim. Mas chegava no Ouro Verde, algumas regiões de Campinas aqui. Ó, Por incrível que pareça, pessoas ligavam de lugares que era impossível chegar Sim. e o sinal chegava para as pessoas. Acho que é obra de Deus mesmo. E eu vou contar um negócio aqui interessante. Naquela época, não tinha internet, né? Nossa. Internet era raro, pouquíssimas pessoas tinham. Então, rádio comunitária, né? Não tinha equipamentos. A audiência era medida pelo telefone. Pelo telefone, E antes da gente, eu lembro o cara, acho que ele era padre, aquele rapaz. Acho que ele ele era padre. era um A padre. antena não era das melhores. Não era. O padre, ele apresentava um programa e quando terminava o programa, ele, quero agradecer a audiência, aqui tínhamos 2 ligações, 3 ligações, e nós tínhamos, e aí a gente entrava no nosso programa, a gente tinha 20, Ixi, não dava para tá. atender todos os pedidos, porque era um programa, acho que era o programa mais animado assim que tinha na Era o programa. Sabe que ele Você lembra do programa? Dan? Hã? Louvor Jovem. Louvor Jovem. Você lembra, Emerson, que ele apresentava o programa antes da gente e às vezes ele ficava ali participando ali. Uma excelente pessoa, não recordo o nome. Eu também não lembro o nome dele, mas ele era bacana, um cara bacana. Olha, mas você falou sobre na época não tinha internet, né? Eu lembro que no começo eu que soltava as músicas. Aham. Eu atendi o telefone, Você era o DJ. DJ lá, DJ. O Antônio era locutor e eu ficava só pra lá e pra cá. Né? Mas antes de você chegar lá, o Rafael também tava com a gente. Tava. Ele também falava e tal. E, cara, aí as pessoas ligavam lá e falavam assim, eu queria música tal. Aí onde era o meu recurso? CD. Aquele monte de CD, assim. Aí eu levava os CDs jovens na nossa igreja, e alguns lá, e aí eles falavam assim, eu queria ouvir Cassiane, queria ouvir Marquinhos Gomes, que toda da época lá. Aí, o que acontece? Eu não sei como, não sei se foi o Paulo Sérgio, né, na época, mas eu lembro que começou a aparecer CDs lá desses cantores. Paulo Aí quando Sérgio, a acho que pessoa ele ia falava dar- assim, quero ouvir, sei lá, Jovem Rufino, como que é? Vamos lá. Rufino, sei lá, um cantor famoso da época lá. Jefferson Rufino. Aí eu
procurava na gaveta lá do CD, lá achava, só, eu tenho um CD aqui que tem essa música, essa, não, eu quero essa. E aí eu passava, aí o Antoniel, o Rafael na época, depois que Nós você tinha que ir também, enrolando. ó, fulano de tal, cara, tal. mas como era gostoso participar daquilo lá. Foi uma das épocas da minha vida que eu nunca vou esquecer, cara. Era muito da hora. Mas depois, deixa eu falar, Rafael já. Rafael, abraço, cara, você faz falta com a gente aqui, viu? Emerson. Ô, Emerson, eu lembro que quando nós fomos lá junto com o Marcelinho, Uhum. aí já foi eu, você, quem Eu tava Daniel mais? também, era nós três. Também Porque tava com a o que gente? aconteceu? Não O Paulo lembrava Sérgio, disso, o Paulo Sérgio fechou a rádio dele. Fechou. Aí nós ficamos acho que coisa de um mês sem ter rádio. Aí você conseguiu do Marcelinho, a gente Marcelinho. apresentou o programa lá. Aí a gente pagava pra ter o programa. Acho que era R$50. Eu não Eu lembro. lembro que muito bem, assim. eu até recebi algumas doações pra pagar. Só que aí ele fechou também a rádio depois, né? Mas foi rápido Foi, dele, né? foi pouco O tempo. Marcelo Foi tem mais uma, rápido. tem uma experiência boa na área da comunicação. Tem. Ele tinha uma. Não é vontade. Ele tinha sempre uma ação que ele ia em cima mesmo, entendeu? Uhum. E hoje em dia, eu encontro hoje, ele tá mais tranquilo, ele tá na dele, virou vereador, depois ele tem uma família dele lá, um cara muito bacana. Ô, Emerson, você começou a falar que quando você fazia ali os projetos da empresa que você trabalha, você começou a focar, colocar ali no Uhum. em enquadramento e tal, e isso gerou algo que você vivencia hoje. Sim. Como hoje, para aqueles que não sabem, o Emerson ele trabalha com fotografia esportiva, é isso, né? Sim. Mas não é qualquer esporte. Ou é? O que aparece a gente O que faz. mas o Não, assim, mais, o que mais é o que corrida. eu mais faço são corridas de ruas. maratona, Corrida de né? ruas, Mas, Emerson, como que você começou a se interessar por essa... então, foi assim, ó. Eu sempre gostei de vídeos, né? E aí, quando chegou a pandemia, parou tudo, né? E eu trabalhava na empresa, aí eu chegava em casa na sexta-feira, eu só saía de dentro da minha casa na segunda de manhã. Ficava trancado lá dentro, porque eu moro com a minha sogra, ela é idosa, então não fazer o máximo possível para não pegar Covid, para não trazer a Sim. doença para ela, que ela tem todas as comorbidades. Classe de risco altíssima. Então eu ficava em casa o final de semana todo, as igrejas estavam fechadas, né? Não tinha muito o que fazer. Aí começou essa onda de live. Começou essa onda de live, né? De produzir vídeos. Eu fiz um curso de streaming, onde eu aprendi sobre câmeras, aprendi sobre live, OBS, todas essas coisas. E aí eu tive um insight assim, falei, cara, eu vou abrir um canal no YouTube. E eu tinha na minha cabeça 10 roteiros de 10 vídeos, roteiro para 10 vídeos. Eu vou produzir aqui em casa 10 vídeos e vou soltar no YouTube. E eu criei um canal lá. Na época chamava Botas e Anedotas. Eu lembro disso, cara. Por que esse nome, né? Botas, porque assim, aonde Judas perdeu as botas? Sabe, já viu esse ditado? Lá na onde Judas perdeu a bota. Quando alguém fala onde Judas perdeu a bota, significa que é um lugar muito longe. Então, botas é porque... O que é anedotas? Anedotas são piadas, histórias, né? Então, através de histórias, através de contos, eu tentava levar as pessoas a mais longe nos seus pensamentos, na sua filosofia de vida. Cara criativo, hein? Então, Tá vendo? Aí eu produzi 10 vídeos. Fui fazendo os vídeos, né? Eu tinha uma câmerazinha dessa Cybershot e fui estudando vídeo, estudando fotografia e tal, para melhorar os vídeos, a qualidade. Aí eu falei assim pra minha esposa, acho que eu vou comprar uma câmera profissional, que assim vai ficar melhor ainda os vídeos, né? As imagens e tal. Aí comprei uma câmera profissional e eu já tava fazendo bons vídeos e boas imagens com a Cybershot, com a câmerazinha simples. Peguei a câmera profissional e ficou uma porcaria. Sério, cara? Ficou muito ruim. Eu falei, mas o que será? Falei, aí eu comecei a estudar fotografia. Você sabe, tudo que tem vídeo precisa de um diretor de fotografia. Né? Você vai pegar um filme, o responsável pelas imagens é um diretor de fotografia. O cara tem que entender de fotos para poder fazer um bom vídeo. Estamos precisando de um diretor de fotografia. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar fotografia, comecei a estudar fotografia e comecei a fazer fotos.
A igreja, os cultos foram voltando, a igreja foram abrindo, né? Aí só podia ficar o pastor, pregador, né? Não podia ter público, né? Então a gente começou a fazer, eu ajudei, né? A gente desenvolveu um sistema de transmissão na igreja que eu frequento, né? Aí colocamos lá algumas câmeras. Na época da pandemia? Da pandemia. Colocamos câmeras, computador, começamos a fazer os cultos online. Você foi se adaptando a tudo isso nesse período? Sim, sim. Aí eu que coordenava tudo lá, o esquema, os cultos online. Aí eu tava com a minha câmera, comecei a fotografar o culto, comecei a fazer fotos. Dali, algumas pessoas pediram pra mim, eu comecei a fazer ensaios femininos. Fotografava as meninas, sabe, quando faz aniversário de 15 anos? Debutantes, essas coisas. Comecei a fazer essas fotos. E, cara, tava evoluindo. E várias gente pedindo, eu falei, vou começar a cobrar. Antes de você falar que você vai cobrar, que você ia cobrar, eu lembro que você me ofereceu. Sim. A treino. Pô, você não quer tirar foto, tal, sua esposa? Aí eu falei, não, vamos marcar. Só que assim, a correria do dia a dia, a gente esquece, entendeu? Sim, foi mesmo. Mas não foi por má vontade. A gente conversou sobre isso. Correria, assim. Aí eu tava pesquisando o equipamento pra melhorar, né? E aí eu vi na venda no LX um equipamento que tava muito barato, tava um preço muito bom. Aí eu liguei pra menina, eu falei assim, eu interessei, quero comprar seu equipamento. Ela, tá, vamos se encontrar no shopping. Aí eu fui lá no shopping, né, no Unimart, me encontrei com ela, daí ela falou, você trabalha com fotografia? Eu falei, tô começando, tal, faço, e você? Ela falou assim, eu faço fotografia de esporte. Eu falei, como assim? Aí ela falou, eu sou cadastrado num site, numa plataforma, e aí lá tem os eventos esportivos, corridas, motobike. Aí eu cheguei em casa, me cadastrei nesse site e peguei os manuais para ver como é que era o trabalho e não gostei, achei muito ruim. Aí eu falei, vou pesquisar um concorrente. Aí achei um concorrente, que é a Fotop. Estudei os manuais e falei, não, agora esse aqui tá legal, porque as regras desse site aqui é igual para todos. Qual site que você gostou? Fotop. Ah, tá. Fotop. O outro site, as regras favoreciam quem estava mais tempo. Entendi. E eu ia chegar agora, eu ia estar em desvantagem. E esse tem mais democracia. Esse tem mais democracia, né? Aí eu cheguei, eu me cadastrei na Fotop. Democracia. Entrei lá e eu precisava comprar um uniforme, cara. Era uma camiseta. Precisava de uns folhetos. O frete ficava R$50. Aí eu falei, será que vai dar certo esse negócio? Será que eu me arrisco? Aí eu pensei assim, aí tinha uma corrida em Hortolândia, uma corrida pequena, 100 atletas. Eu falei assim, vou lá em Hortolândia, fotografo e ponho pra vender. Se eu ganhar pelo menos R$50, que é o dinheiro do uniforme e o do frete, tudo, eu continuo. Se eu não ganhar, né, vai ser um sinal de Deus. Você acredita que eu fui lá e eu ganhei R$50, cara? Nossa. Caraca. Ninguém que entra nesse site ganha tão pouco assim. Eu entrei pra fotografar o negócio e foi exatamente aquilo que eu tinha imaginado. Falei, então... É que você pediu a Deus um sinal, né? Sinal. Cara, por isso que eu falo, às vezes nós temos que tomar cuidado com o que a gente pede, porque Deus ele dá. Sim, conforme. Exatamente. Aí eu me cadastrei lá e comecei a fotografar. Não entendia muito das coisas, né? Eu tive que mudar minha visão de fotografia, porque é totalmente diferente. E a questão do equipamento atendia para você no começo? Cara, qualquer equipamento atende. Porque depende da sua proposta de foto que você vai. Tá. Agora, se vai vender, que você vai conseguir ganhar dinheiro, é outra coisa. É outra história. Legal. Aí, talvez se alguém queira começar, você pode começar qualquer coisa. Eu acho que eu vou começar nisso aí. Bora. Fala um equipamento aí pra quem quer começar. Não, assim... Uma câmera? Não, você usa? Quando eu comecei, eu usei uma Canon uma Canon T3, que é uma das câmeras mais ruins que tem, né? A lente do kit, que é uma 18-55, que é uma das piores. Eu comecei assim. Comecei assim, na parte mais ruim. Hoje eu tenho equipamento legal. Não é o mais moderno. Meus equipamentos ainda não são os mais modernos, mas são equipamentos muito bons, né? E aí eu comecei a fotografar. A gente fotografa mais a corrida de rua, né? As maratonas. Mas eu também já fiz speed, já fiz muito beach tênis. E no final do ano passado, eu tava fotografando uma corrida, né? Uma corrida de rua. E sem querer, na verdade não era corrida, era um treino.
pessoal tava treinando lá, ali no Taquaral, e eu fotografando o pessoal treinando. E sem querer eu fiz uma boa foto de uma moça. E essa moça, ela é esposa do CEO de uma grande organizadora de corridas de kart Olha só. na região. Aí eu não sabia disso, né? Eu tô lá, no meu dia a dia, chega uma mensagem: olá, Emerson, tudo bem? Chegou uma indicação sua aqui, você é fotógrafo da Fotop? Eu falei: sou. Então, nós somos da Amica, organizadora de corridas de kart. Nós fazemos corrida todo o estado, até Brasil todo, assim, vem gente, muita gente e tal. E cada cidade, assim, a gente tem um fotógrafo que faz serviço pra gente. E nós estamos precisando de um fotógrafo aqui na região de Campinas, para atender a gente nos cartódromos de Nova Odessa, Paulínia e Valinhos. Você não quer vir fazer um teste, tal, vir um dia aqui? Eu falei: vou, né? Aí, eu fiquei curioso pelo esporte, né? O valor não é tão bom assim. Mas eu queria fazer uma coisa, assim, eu gosto de fazer coisa diferente, né? Pra melhorar, você melhora a sua fotografia, tendo novos esportes, fazendo coisas diferentes. Quando eu cheguei lá, eu fiquei de cara com a infraestrutura. Parece que você tá na Fórmula 1, cara. Porque é um negócio assim... É ali do... Nova Odessa, não? Então, Eu já fui nesse cartódromo. lá tem um cartódromo Nova Odessa, mas a Mica, o que ela faz? Ela paga, aí o cartódromo é dela. Aí ela vem com toda a operação, vem vários funcionários, monta todos os equipamentos, monta toda... Um dia comum não é isso lá. Não, não é nada disso. Eu fui no dia comum. Não é nada disso. Corrida de um evento, é um mega evento que acontece ali. Eles mesmo falam que eles dão para os pilotos uma experiência tal qual a Fórmula 1. Investimento, né? Sim, exatamente. Investimento. E aí, o que acontece? Quando eu fiquei de cara, eu falei: é aqui que eu quero ter essa visão, aprender esse negócio. E aí, atualmente, eu faço Fotop, que são as esportes, corridas. Já fiz trail, né, que são corridas de montanha. Já fiz vários eventos assim. E também, uma vez, um dia por mês, eu tô com a Mica. Eu não sei quando esse podcast vai pro ar, mas amanhã eu tenho um evento de kart com 3 pilotos, eles vão fazer um treino. Dia 28 amanhã, então, no caso. São 3 pilotos, eles vão fazer um treino e eu vou lá cobrir o treino deles. Foi legal. Então assim, as portas elas foram abrindo. Vários convites foram chegando. E assim, no tempo vago, uma hora ou outra, eu faço outros tipos de fotografia, né? Às vezes um casamento, às vezes uma festa, um aniversário. Mas meu trabalho mesmo é pela Fotop. Qual esporte você citou alguns aí, mas você pode citar quais foram os esportes que você já participou como fotógrafo? Os locais. Então. Foi maratona? Cidade. Hã? Não, foi maratona. Maratona, que eu mais fiz. Já fiz maratona, já fiz ciclismo. O ciclismo já fiz 2. O speed, que é o ciclismo de estrada, que é em alta velocidade. E o MTB. O MTB é o ciclismo na trilha, no mato. Sim. Olha só. Esses. Legal, hein? Esses são os legais. Bem dinâmico, né? Esse trabalho aí. Aham. Você gosta, né? Então, você tá sempre. Não fica preso a um segmento só, né? Sim. Vários lugares e tal. O beach tênis é legal, mas assim, eu fiz pouco. Eu gostaria de fazer mais, mas eu não O que é o beach tênis? Beach tênis é o tênis de praia. É o tênis de praia, só que na rede de vôlei. É beach, né? Praia. É na rede de vôlei, não é tênis na rede de tênis. Sei. Você fica, o pessoal com a raquete na areia da praia e a rede é alta, não é baixa igual tênis. Uma raquete tá diferente, né? Exatamente, uma raquete própria. Esse aí é um esporte muito legal. É um esporte que eu gostaria de explorar mais, mas eu não consigo entrar para fazer. Né? É difícil conseguir uma vaga. Mas, quem sabe? Mas assim, já fiz isso. O kart. O kart agora, né? É bem legal. Por incrível que pareça, eu nunca fiz futebol. Todo mundo que entra para a esportiva, Pois é. o primeiro esporte que eles vão é futebol. Eu já recebi milhares e milhares de convites para fazer futebol no sábado. E eu neguei todos. Sim. No domingo nunca apareceu alguém, vamos fazer um futebol. Só que assim, o futebol ele é legal porque é um fotógrafo. Então, você tem clientela garantida. Só que são 11 jogadores em campo, né?
22. Isso. 22. Uma maratona pequena aí é 1.000 pessoas. Então, A eu O gama leque é maior, né? o leque valor de é cliente, maior. exatamente. É maior. Então, eu sempre opto pela maratona, né? Sim. No que acontece sempre aos domingos. Então, eu sempre vou... Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ter um evento ali de uma maratona. Como é que você fica sabendo isso aí? É assim, então, eu sou cadastrado lá na... É assim, existem várias formas de se trabalhar. A primeira delas é a mais fácil. Eu sou cadastrado na Fotop e lá tem uma lista de todos os eventos que vão acontecer. Eventos que estão cadastrados na plataforma. Para divulgação, né? Isso. Aí, um mês antes do evento, abrem as vagas para fotografar. Por exemplo, hoje é dia 27. Depois de amanhã, dia 29/8, vão abrir as vagas para a corrida Integração que vai ter em Campinas. É a maior corrida de Campinas. Eu sei. Dia 29 de setembro. Então, dia 29 de agosto, Abre a inscrição. às 7 horas da noite, vai abrir lá as vagas para fotógrafos. Existe um número limite de fotógrafos. Para uma corrida dessa, eu acredito que vai ser ali em torno de uns 30. Então, dia 29/8, às 7 horas da noite, o site vai ficar verde. Os 30 primeiros que clicarem no botão verde vão fotografar. Tá na equipe. Então você tem que Então- estar ali cronometrado. Sim, exatamente. Assim, ó, fazer igual o Kick, fazer assim, né? É, Aqui, exatamente. quando você pá. Cara, é coisa de segundo. Tem eventos que ficam abertos lá por dias. Sim. Que eventos menos vantajosos. Mas eventos chaves. É porque, assim, igual você falou, numa corrida, quantas pessoas tem lá? Pô, vamos lá, mais de 500 pessoas. Uhum. Poxa, imagina se... E depende 30 também. mil, ele falou 30 mil. Né? Não, Hã? não, que... Não, 30, 30 mil agora Não. não, 30 mil é São Silvestre. São Silvestre tem 30 mil. Mas, por 30 exemplo, fotógrafos. Você vai numa corrida aí que tem 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, se 300 pessoas gostarem da sua foto, pá. Ah, ótimo, perfeito. Aí, igual você falou, no futebol, São menos. São menos, né? Eu tenho menos tendência. Só que assim, existem eventos e eventos. É. Por exemplo, tem um circuito de corridas que é a Track Field. A Track Field são corridas que acontecem em shoppings. E é muito caro. Então, essas corridas, elas têm uma tendência de ter um povo de poder aquisitivo maior. De ter mais blogueiros, gente que precisa de foto, precisa de conteúdo. Suas vendas aumentam automaticamente. Sim. Ali. Essas corridas, as vagas esgotam assim em frações de milésimos de segundo. Imagina. Todo mundo vai em cima delas. Outras corridas, que é outro tipo de público, já fica mais tempo ali aberta porque não tem muito interesse do fotógrafo. Essa é a primeira forma de trabalhar. Outra também, que é o seguinte. Eu fiquei sabendo que vai ter uma corrida em Campinas. O que eu faço? Eu ligo pro organizador, falo assim, cara, eu sou da Fotop. Assim, eu não sou funcionário da Fotop. Eu sou um fotógrafo que utiliza a plataforma Fotop. O cara que é organizador de corrida já conhece, porque essa empresa é conhecida no mundo inteiro, né? Uhum. Aí ele fala, tá, que legal. Você não gostaria de colocar a sua corrida aqui na Fotop? A gente... Eu cedo para você algumas fotos, ou até mesmo eu cedo uma porcentagem das minhas vendas, das vendas de todos os fotógrafos. Aí quando eu fecho essa parceria com o organizador, eu sou o fotógrafo responsável pelaquela corrida. Legal. Aí eu tenho que montar a equipe. Eu falo pro cara, quantos atletas vai ter? Tanto. Vai ter 500 atletas. Opa, 5 fotógrafos. Aí eu entro em contato com meus amigos fotógrafos, que a maioria das vezes eu faço isso, já tenho alguns amigos de confiança, eu entro em contato com eles, falo, galera, vamos fotografar esse evento e tal? Beleza. Ou então eu simplesmente abro lá na plataforma da Fotop e deixo lá, que vai aparecer algum fotógrafo lá que vai querer ir. Aí todo o sistema ali de parceria, divulgação, é eu que faço com o organizador, eu que converso tudo, eu que tenho que prestar pro pessoal, ó, vai começar tal hora, o percurso é Seu tal. carro-chefe, né? Aí eu fico distribuindo o carro-chefe. Aí eu tenho direito a uma porcentagem da venda da galera. Entendi. Tá. Ô, Hermes, como que é um dia... Como é que você se prepara para um dia de evento assim? Tá, tudo começa como eu já te falei, né? Inclusive, o que eu vou falar aqui pra você, todo mundo já deve saber aí, porque recentemente eu fui entrevistado pela IPTV, né? E eles fizeram essa mesma pergunta. Tudo começa um dia antes, aliás, um mês antes. É porque eu assisti o...
um mês antes eu pego a vaga para fotografar, como eu falei. Certo. Um mês antes abre a vaga, peguei. Na semana do evento, eu vou pesquisar o percurso. Eu vou entrar no Google Maps ali. Entrei no Google Maps e vou andar com o bonequinho do Google por todo o percurso da prova, daquela corrida ali, para ver os melhores pontos, ângulos, analiso tudo ali, o percurso, se tem algum... O que destaca ali? Tem algo interessante da região, né? Por exemplo, tem uma estátua que é algo legal, um prédio, uma árvore, alguma coisa. Tipo, eles vão passar aqui na frente. Eles vão passar aqui na frente e tal. Então eu já analiso toda a minha... tudo que eu vou fazer ali. Toda a minha composição da minha foto. Aí eu também analiso aonde vai estar o sol. Ó, 7 horas da manhã o sol vai estar aqui. Então eu vou ter uma iluminação lateral, então eu vou ter que usar flash. Não, 7 horas da manhã o sol vai estar atrás de mim. Então eu tenho uma iluminação frontal, então tá de boa, vai dar bom as fotos. Depois você pode ceder umas fotos pra gente poder colocar Sim. aqui, né? Enquanto você fala, Claro. eu vou colocando umas fotos pra ilustrar aqui. Tá, pode sim, tranquilo. Aí eu faço toda essa análise na semana. Quando chega um dia antes, cheque de equipamento. Sábado à noite, tô lá analisando o equipamento. Sim. Bateria, cartão de memória, lente, limpeza de câmera, sensor, tá tudo ok. Tal. Aí vou pra corrida. No dia seguinte, no dia da corrida. É perto? É longe? Então tudo vai depender da logística. É em São Paulo. Então tem que acordar 3h30, 4 horas da manhã. Vou pra lá, Ibirapuera. Cansei de ir pra... Já fui beber. Antes de eu entrar na fotografia, eu nem sabia o que era Ibirapuera. Depois que eu entrei pra fotografia Agora esportiva, aprendeu, né? cara, já fui tanto no Ibirapuera e nunca passei lá dentro, só lá fora fotografando o povo correndo. Olha só. Pra você ver como é que é as coisas, não dá tempo de curtir nada. Aí desloco até lá, eu tenho que chegar 1 hora antes. 1 hora antes eu tenho que estar no meu ponto de foto. Se já tem um fotógrafo ali, eu não posso atrapalhá-lo, então eu tenho que ir me afastar, ir para outro lugar, para não atrapalhar o cara que chegou primeiro. Né? Cheguei 1 hora antes, aí espera o evento começar, a corrida no caso. Os atletas passam por mim, cliquei as fotos, fiz as fotos. No carro, eu já ando com o meu notebook. Joga pro notebook, Já descarrego o meu notebook, já dou uma pré-editada ali vai no e site. deixo eu renderizando. Ah, você já deixou renderizando. Porque demora, eu sei que demora. Demora pra cachuchu. Eu tive, assim, graças a Deus hoje, um dos melhores computadores para renderizar fotos. Não é o ideal para vídeo, mas para foto, graças a Deus eu consegui comprar. Tá nas últimas parcelas. Legal. Mas eu... É um equipamento fundamental. Sim, exatamente. Eu Não consigo... adianta você tirar as fotos lá e você então, não conseguir renderizar. inclusive, se você quer da fotografia esportiva, eu indico para você. Você quer renderizar fotos, exportar, que a gente fala, né? Renderizar é porque em vídeo. Quando é foto, a gente fala exportar. Exportar. Você quer exportar foto rápida? MacBook M1. É o sucesso. E vídeo? Vídeo, o MacBook M2 ou o M3. São os melhores. Para foto, o M1 é melhor que o M2. Fica a dica aí pra galera aí que começa a ir na área. Para foto, o M1 seja até melhor que o M2. Agora, o M3 Pro Max é o sucesso, mas isso aí top. é o top. Mas aí ninguém, 40 mil, eu não conheço ninguém que tenha. E aí você Você vai chegar lá. Deus amém. Você chega bem cedo lá no evento, Hermes? Então, a maioria das corridas começa às 6 da manhã, então tem que estar 5. 1 hora antes, pelo menos. 1 hora antes. Aí, fotografei a galera, corri pro carro, lá no carro já edito, já deixo exportando. Enquanto eu tô chegando pra casa, o computador tá trabalhando. Se é longe, que nem, por exemplo, às vezes eu tô em São Paulo, né? Até eu chegar em casa, às vezes já terminou. Campinas não, Campinas ainda eu espero um pouco. Terminou, aí eu tenho que subir pro site as fotos. E cada atleta ele tem um número de peito, né? Aí a gente tem que numerar a foto. Colocar o número do atleta naquela foto. Hoje, graças a Deus, tem uma inteligência artificial que ela já consegue, em 70% a 80% das fotos, identificar o número do atleta. Aí fica pouco. Aí só dá uma final ali. Uma finalzinha ali já pra domingo passado eu fui num casamento, o Otoniel tava lá. Opa! Meu computador tava lá na mesa. Enquanto eu fotografava o casamento, eu tava lá, o computador na mesa lá, trabalhando pra mim.
Porque para poder entregar a tempo o serviço. Só uma deixa aqui. Parabéns, Luciano e Silmar. Parabéns para eles. Parabéns aí. O Luciano, ele acompanha nosso canal direto. Então. Desculpa aí, Oswald. Então, pode falar depois. A pergunta que não quer calar. Quantas fotos por evento? Ah, ia perguntar isso, deu minha mente. Cara, depende. Depende da quantidade de atleta. A gente faz uma média de 5 fotos por atleta. 5? Caramba. Domingo, eu fotografei 1.000 mulheres correndo. Foi 5.000 fotos. Rapaz. Por isso tem que ser um computador rápido. E você, assim, você fazia esse trâmite aí, tirava e já descarregava? Pra poder liberar? Não, no final, né? Não, no final, depois que acaba. Só depois. Não. Depois- Tipo assim, as câmeras que você tem, a quantidade de gigas, Ela aguenta. Eu já fiz eventos. O maior evento que eu fiz, eu fiz 30.000 fotos. 15.000 em cada câmera. Eu usei 2. Então, Ô, Hermes, aí vai. como você vê a fotografia esportiva no futuro, assim? Você já tem uma noção ou ideia? Cara, Devido à tecnologia tá aumentando? Cara, eu vejo que, assim, hoje, no futuro longo, eu não consigo enxergar. Por causa que a gente tem a inteligência artificial, então a gente não sabe o que vai dar isso. Uma coisa eu sei, a inteligência artificial ela é lógica e o ser humano é ilógico. Então ela não vai conseguir substituí-lo. Rapaz. Mas assim, eu vejo que tá todo mundo caminhando para vídeo hoje. Pra vídeo? Apesar de eu estar na área de foto, eu enxergo que o negócio está indo para vídeo. É vídeo que tá dando mais. Eu tenho tentado investir em vídeo. Então. Ainda não tô preparado 100%, né? Mas eu tô sempre ligado a isso aí. Tanto é que os meus equipamentos que eu tô comprando agora são equipamentos que antes eu só tinha equipamentos que só fazia foto. Agora eu tô evoluindo para equipamentos que fazem fotos e vídeo. E eu tenho estudado mais vídeo ultimamente. Mas vídeo é por causa do recurso financeiro que o valor é. Não, é porque, por exemplo, redes sociais, hoje em dia é Reels. Ah, tá, entendi. Agora entendi. É porque assim, por exemplo, assim, acho que eu ia te perguntar você tá fotografando uma pessoa. Como você falou no caso do Reels, seria legal, por exemplo, eu tô correndo, seria legal se além da foto, Ter o vídeo ter o vídeo deu ali. Sim, É. exatamente. Entendeu? Porque é o seguinte, isso é algo que Visualização impacta. é maior, né? Sim, porque o Instagram só existe duas. Por exemplo, vamos falar de Instagram. Que meu público está no Instagram, meus clientes. Só existe duas formas de você mostrar o que você está produzindo no Instagram para pessoas que não te seguem. Ou você faz tráfego pago, Sim. ou você paga lá um valor para sua foto alcançar outras pessoas, ou você faz um vídeo, um Reels. O Stories, só seus seguidores vê. Quando você faz uma publicação lá de uma foto, só os seus seguidores vê. Todos os recursos que tem no Instagram, só os seus seguidores vê. Reels e tráfego pago, pessoas que não te conhecem, não sabem quem é você, vão ver. Sim, isso é verdade. Então, influenciadores, eles investem altamente em vídeo. Por isso que eu falei, que eu vejo eu imagino que o futuro seja vídeo. Então, hoje eu tenho tentado, eu tenho equipamentos, né? Antes eu tinha, minhas câmeras só faziam fotos. Agora eu já estou investindo em câmeras que fazem fotos e vídeos. As minhas lentes eram lentes só para fotos. Agora eu estou trocando elas, estou adquirindo lentes que fazem fotos e vídeo. Comprei um drone, né? Tenho uma câmera de ação, uma GoPro e assim por diante. Eu tenho investido em equipamentos de vídeo. Eu hoje não ganhei. Acho que fiz o quê? Uns 2 clientes só até agora que eu fiz vídeos para eles, mas bem pouca coisa. Mas eu tô me preparando para isso, porque eu imagino que uma hora ou outra Eu vai ter. acredito que ao você se preparar, você tá tendo uma visão ampla do que é a realidade. Sim. E aí nisso você vai se preparando, porque talvez tem pessoas que não têm essa visão que você tem, e quando elas imaginarem isso, você vai estar na É frente. que a oportunidade vai chegar, né? Claro. Cedo ou mais tarde Isso vai acontecer, né? Algo, Sim. por exemplo, ela chega, o você tá Emerson preparado. é um cara visionário, É. porque você tá entendendo isso Tá se aí. preparando para isso. Ô Emerson, deixa uma dica aí pra quem quer iniciar nessa modalidade esportiva aí. Vai ter Cara, fotos. Cara, Como é que a pessoa faz pra iniciar aí? primeiro tem que querer, né? Não basta achar que assim
as coisas caem do céu. Exige muito estudo, dedicação. Como eu te falei, primeiro evento que eu fui, eu ganhei R$50. Um fotógrafo, você sair de casa para trabalhar e voltar para casa com R$50 no bolso, não compensa. Não é, porque o preço de equipamento é caro, manutenção, limpeza, tudo isso é um alto custo. Então, assim, você tem que começar. A fotografia esportiva, da forma que eu trabalho, ela é diferente da forma que os outros fotógrafos trabalham. A gente trabalha com inversão de risco. Então, primeiro eu fotografo, Pra depois ver se eu vou ganhar dinheiro. A fotografia no mundo todo é o contrário. Primeiro você faz o contrato, fecha seu cliente, depois você vai trabalhar. Então, a pessoa ela tem que abrir a mente que as coisas é bem diferente. Por exemplo, o nosso ticket médio ele é muito baixo. Um fotógrafo comum que faz casamento, ensaio, a foto dele é em torno de R$25 a R$50 cada foto. Certo. O fotógrafo que está lá no estádio do Morumbi, lá, fotografando São Paulo e Corinthians, cada foto que ele vai vender é de R$150 a R$500. O fotógrafo que está lá nas Olimpíadas, aquela foto do Medina, vocês viram a foto do Medina? Eu vi lá. Aquela foto lá está disponível para quem quiser comprar ela por R$3.000. Poxa vida. Agora, lá na maratona que eu faço, as fotos vão ser R$10 ou R$15. Mas são muitas fotos. Então, tem eventos que eu fui que eu vendi muitas fotos. Tem evento que eu fui que eu vendi só uma foto. Poxa vida. Então, você tem que estar sempre evoluindo. Eu, hoje, por exemplo, o meu principal esporte é a corrida de rua. Na corrida de rua, eu sei exatamente qual é a foto que vende mais. Qual é a foto... aquela foto Isso é assim... importante, né? O atleta isolado, com os dois pés no alto, meio de lado, assim, tal. Eu já entendo mais ou menos o gosto do atleta. Então, eu já consigo hoje... a não ser dias que você erra a mão. Mas, na grande maioria das vezes, eu consigo me destacar. É assim. Por quê? Estou estudando, estou fazendo curso. Inclusive agora eu vou começar um novo curso agora online, só que esse já é de vídeo, né? Mas onde você está se especializando. Mas exatamente, eu tenho que estar sempre estudando, tenho que estar sempre evoluindo meu conhecimento, que tudo que eu faço vai evoluir a minha fotografia. E tem um grande fotógrafo aí que ele fala o seguinte: às vezes não é só evoluir da câmera para frente. da câmera pra trás. A gente tem que evoluir também da câmera para trás. Exato. As pessoas se preocupam muito, eu preciso de um equipamento melhor, eu preciso de uma lente melhor, eu preciso disso melhor, mas e para trás? Para trás eu posso fazer cursos de fotografia, eu posso fazer aprender técnicas de iluminação, mas espera aí. Efeito humano, né? Exatamente. Diferença, né? O efeito humano. Aonde vai vir a sensibilidade? Talvez não é da técnica, sabia? A fotografia, ela reflete aquilo que você é por dentro. Também penso isso. Entendeu? Então, por exemplo, tudo bem, eu posso entender da técnica, eu posso ter um grande conhecimento de iluminação, eu posso entender tudo da câmera, mas quem sou eu? Porque a fotografia ela é a poesia do meu ser. Quanto mais eu alimento a mim, quanto mais eu alimento minha mente, quanto mais eu tenho comunhão com Deus, quanto mais espiritualidade, quanto mais eu sou um ser melhor, eu consigo refletir isso na minha foto. Lembra que eu te falei que eu tenho que pesquisar o ambiente, a composição? Sim, sim. Então máquina e homem tem que estar em comum harmonia, então. Exatamente. Senão... Para mim ter uma sensibilidade de entender que aquela flor ali vai ficar bonita com a foto. E vai agradar. Mas aí nesse quesito tem que ser igual você falou. A máquina e o homem tem que estar em harmonia? Tem, mas você tem que estar em harmonia com você mesmo. Exatamente. Principalmente. Sim. Né? Então, aí combina com a máquina. Sim, eu só vou ter sensibilidade para entender como é a natureza se eu sou uma pessoa que tem, que consigo... Aliás, eu só vou conseguir ter a sensibilidade de fazer uma foto aonde tem o atleta e aonde mostra bem a natureza se eu ter a sensibilidade daquilo. Como eu te falei, domingo passado, por exemplo, eu fotografei uma corrida de mulheres. A camisa delas era rosa. E eu vi que no ponto de foto que eu estava fotografando, tinha uma árvore atrás.
Na hora de editar a foto, eu dei uma leve forçada na cor rosa. Então, tipo, você olha na foto assim, uma mulher correndo com a camisa rosa e sem você perceber, dá aquela cor, dá uma feminilidade na foto. Porque eu joguei um rosa ali, não tem. Você olha a sua foto e você fala que foto bonita. Eu, como fotógrafo, um outro fotógrafo vai olhar e falar assim, cara, tá rosa. A pessoa que não conhece fotografia não percebe. Fala, nossa, que foto bonita. Só vai falar foto bonita, mas Sim, sim. eu colori a foto de rosa para deixar um aspecto melhor. Isso. E aí aquilo fica legal na mente de quem tá vendo. O olho. Eu concordo com você nessa questão de a fotografia, ela é muito de você. Sim. Porque assim, ó, eu sou apaixonado por fotografia. Eu não sei porque... Desde sempre. Desde sempre. Quem me conhece sabe, né? Desde 98. Nos campos da vida aí, eu sempre tinha minha câmera ali. Eu acho que era o único que tinha câmera na época lá. E, cara, assim, eu não sei porque hoje não trabalho como fotógrafo. Porque, assim, é muito legal. Tá perdendo dinheiro, cara. Acho que vou começar a pensar nessa proposta do Armin aí. Bora lá. Bora lá, eu vou começar com a minha câmera. Só vem assim, que no tá? caminho eu te explico. De verdade, eu vou mesmo, hein? Então, o que acontece? Quando eu vou tirar uma foto, eu penso bem, sabe assim? Eu identifico os pontos que vai trazer algo agradável. Porque, tipo assim, eu adoro tirar fotos de paisagem. Sim. Adoro, cara. Eu vou na chácara do meu pai, nos lugares aí, eu fico assim, viajando nos lugares, sabe? Porém, Emerson, eu acho legal isso, por quê? Porque isso traz uma identidade pro fotógrafo. Sim. Exatamente. Você guarda emoções, né, gente? É o negócio, né? Mas é o seguinte, cara, eu quero, assim, primeiramente agradecer demais você aqui com a gente, por ter esse papo legal. E eu tenho certeza de que quem começou a assistir esse vídeo e chegou até aqui e pegou as dicas que o Emerson deu, que você deu aí para poder, de repente, tentar nessa área esportiva e compra a ideia, né? Vai ter assim um grande start aí para poder estar entrando nisso aí. E também quem não comprou a ideia, mas assim, eu acho importante porque é legal você saber a visão de um fotógrafo num esporte, porque desde sempre a gente vê, né, Antoniel, uma foto tirada por alguém que entende do assunto. Mas a gente nunca viu como isso funciona. E você mostrou aqui que não é simplesmente você ir lá, pegar essa câmera e dar um clique. Não, tem toda uma preparação nisso aí. Mas, cara, de verdade, obrigado por você estar com a gente aqui. Já era pra você estar aqui já tempo atrás, né? Mas o Emerson é um cara muito compromissado, gente. Já marcamos com ele, mas ele... A agenda do homem é cheia. É cheia e vai encher mais ainda, com fé em Deus, viu? Opa, estamos aí. Eu agradeço muito a oportunidade de você estar aqui, né? Poder reviver velhos tempos, histórias aqui do passado, lembrar momentos legais que a gente passamos juntos. E agradeço também porque é uma oportunidade de Deus, né? Nós três, a gente se conhece, também estão lendo ali nas 4. É Deus que nos ligou, não fiz amizade com vocês em qualquer lugar, né? Deus trouxe você pro lugar que você tá, Deus trouxe você, Deus trouxe ele, Deus trouxe a mim, e aí formou a nossa amizade. Então eu agradeço muito a Deus por isso. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Que Deus continue abençoando aí, que o canal possa crescer, não só em números de seguidores, mas que atinja corações. Que esse é o principal, né? Cara, eu aproveitando esse momento para deixar registrado, às vezes você tem um amigo que você se distancia dele pelas circunstâncias da vida. Você é jovem, aí você se casa, você começa a trabalhar, tem filhos. É comum as amizades elas se distanciarem pelas as circunstâncias da vida. Mas eu tenho os meus amigos do passado como grandes tesouros e às vezes quando a gente se encontra por algum determinado momento assim da vida, eu faço a maior festa. Cara, eu faço a maior festa quando encontro com você, porque para mim você sempre foi um amigo que nós tivemos vários momentos juntos, né? Momentos engraçados, momentos legais de aprendizado. A gente deu aquela distanciada como faz parte, mas para mim o mais importante é que quando eu tô com você, com o Antoniel, com o Edivaldo, com qualquer um de vocês que são meus amigos, eu faço a maior festa. Isso aí. Então é isso aí. Valeu.
Ô, Emerson, deixa um recado aí pros jovens, cara. Pra aqueles jovens com você. Lembra daquele Emerson líder jovem? Qual conselho você daria pro jovem nos dias de hoje, com tantas coisas invadindo a mente deles aí? Porque o jovem precisa ter uma conexão com Cristo, né? Seguinte, jovem. Certa vez, o povo de Israel estava diante de uma batalha e eles iam perder aquela guerra, porque eles estavam desarmados, né? Saul tinha pecado diante de Deus e os soldados abandonaram Saul. O povo de Deus ficou totalmente perdido, desamparados. Os filisteus haviam cercado Israel e eles não tinham o que fazer. Aí Jonatas, ele tomou a frente. Ele chegou e falou assim: bom, eu vou lá e eu vou lutar sozinho. E ele foi. Ele foi pra guerra e depois que ele foi, o outro foi junto e o outro foi indo. Ele não esperou ninguém. Ele simplesmente tomou a iniciativa e foi. E isso acarretou com que o povo venceu aquela batalha. Jovem, você precisa entender uma coisa. As pessoas querem, você quer, mas alguém tem que começar. E muitas vezes Deus escolheu você para começar. Ah, na minha igreja não tem uma banda, seria tão legal. Cara, começa. Chama alguém aí que sabe tocar violão, alguém que sabe tocar algum instrumento, começa. Ah, na minha igreja podia ter um culto assim. Cara, começa. Eu sempre fui uma pessoa assim. Eu sempre comecei. Eu lembro lá da época do Florence, já tivemos lá uma vigília só com 2, 3 jovens na casa de um jovem. Então, o meu conselho que eu dou pro jovem é: se você quer fazer a diferença na sua comunidade, na sua igreja, quer fazer um projeto, quer levar a sopa para os moradores de rua, quer fazer, independente do que seja, vá, tome a frente, que aí a galera vai te seguir. Se você ficar esperando outro começar, talvez ninguém comece, ou Deus precisa de você. Maravilha, Hermes. Tá, deixa só um abraço aí para quem você quiser. Fica à vontade. Cara, E o seu Instagram no final também. quem quiser me seguir é @teixeira.fotos. É só o T e o X, tá? TXEIR. Teixeira.fotos é meu Instagram. Meu abraço eu vou mandar para minha filha Ellen, né? Para minha esposa Elaine, né? Esses são os abraços que eu vou mandar aí. É isso aí. É isso aí, Hermes. Cara, obrigado mais uma Mandou vez por bem. estar aqui com a gente. Foi muito bom o nosso bate-papo daqui. E, Antoniel, que Deus possa continuar abençoando, né? Nosso trabalho aqui, muito importante. Hoje, também, juntamente com o nosso amigo Edivaldo, nosso amigo Lenda, Lenda. né? Carro-chefe, né? Carro-chefe. Lenda, Eu arrumei carro-chefe. o microfone para ele ali, mas ele ficou quietinho. Não quis falar nada hoje, né? Ele é pela mesa de corte. Sem ele, cara, o negócio não flui. Às vezes nós valorizamos as pessoas que aparecem, mas as pessoas que estão nos bastidores, elas são importantes. Claro, com certeza. Então, Lenda, você é importante. É o coração do canal. Deus continue abençoando você pelo seu compromisso, pela sua dedicação. Bom, pessoal, você que acompanhou até aqui, não se esqueça, tá? De curtir, comentar. E coloca nos comentários assim, ó, fotografia esportiva, pra gente saber que você chegou até aqui no final, tá bom? Não se esqueça também de seguir nosso canal lá no Instagram, que é Canal Testemunhar, tá? Ali a gente sempre coloca um spoiler de quem vai ser os próximos vídeos e também quando que vai lançar. A gente joga lá de primeira mão, você que acompanha nosso canal, e aí você consegue estar assistindo de uma forma mais rápida, tá bom? Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, Hermes, mais uma vez. Emerson. Eu que agradeço. Estamos Obrigado, junto Ferdi. aí e até a próxima, né? Até a próxima. Deus Um abraço a abençoe. todos aí. Tchau, tchau.